Rádio Grilo, a rádio dos amigos. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. Duas lojas em Campinas, na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino, 925 e na Avenida Princesa do Oeste, 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. A Comstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Comstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Comstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site comstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@comstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Comstar Informática. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também ao WhatsApp 19 227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas.
tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 996984579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. Dez, 9, 7, 6, 5, 4, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Gringo. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima tarde para você, amigo internauta, que curte o canal do Gringo no YouTube, que curte a Rádio Gringo oficial no Facebook. No ar, mais uma jornada esportiva da Gringo. É a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 17 horas, a bola vai rolar para Guarani e CSA de Alagoas. Você vai estar ligadinho, curtindo a nossa transmissão, a nossa emoção, as nossas informações com esse timaço da Web Rádio Gringo. Eu, Wagner Ferreira, André Luiz e, lógico, a sua participação na nossa jornada esportiva da Gringo. Afinal de contas, você está na nossa. Rádio Gringo, a rádio dos amigos.
É isso daí, a Rádio Grigo, a Rádio dos Amigos, no ar mais uma jornada esportiva da Grigo. Uma tarde maravilhosa aqui na cidade de Campinas, no Estádio Brinco de Ouro. Você percebe, quem está acompanhando pelo canal do Grigo no YouTube, pelo Facebook também, a nossa cabine aqui, o sol tá pegando de uma tal maneira que não dá nem para enxergar direito eu, Wagner Ferreira, mas tá aí. Uma tarde muito bonita, espero que o futebol daqui a pouco a ser praticado por Guarani e CSA seja da mesma maneira. E eu vou rodar esse timaço da nossa web Rádio Grigo, vou chamar ele lá no gramado do Estádio Brinco de Ouro, estou falando dele. André Luiz. Uma ótima tarde, André Luiz, mais uma jornada esportiva da Grigo, seja bem-vindo mais uma vez conosco, André. E a você, Anderson Grigoleto, e boa tarde muito, mas muito especial, você ligado na web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, você internauta pelos 4 cantos do planeta. É o Guarani Futebol Clube, que vem de vitória na última rodada do Brasileirão da Série C, jogando aqui mesmo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, ganhando do Itabaiana por 2-1, bem embalado, em caso de vitória hoje, diante daqui a pouco do Centro Esportivo Alagoano CSA, o Bugre pode ascender a zona de classificação, os 8 colocados à próxima fase do Brasileirão da Série C. Quanto ao time, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com Rafael Bilu, que foi negociado com o Juventude, não joga mais pelo Guarani, e Caio Melo, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita no treinamento da última quinta-feira aqui mesmo no Brincão de Ouro, ele está fora da partida. Em seu lugar entra o jogador Matheus Sarará e no ataque uma mudança. O ataque do Bugre vai com Isaac, Bruno Santos e o Kelvin entra no meio campo. É o Guarani no 4-4-2 daqui a pouco em busca de mais uma vitória no Brasileirão da Série C, meu caro Anderson Grigoleto. Tá aí esse André Luiz, repórter da Rádio Grigo, hoje no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. E aqui do meu ladinho, essa presença sempre ilustre, o nosso presidente. É ele que eu estou falando. Wagner Ferreira. Grande Vagnão, mais uma jornada esportiva da Grigo no ar hoje para Guarani e CSA, Wagner Ferreira. Muito boa tarde, meu caro Anderson Grigoleto. O André Luiz lá no gramado do Brinco vai trazer todos os detalhes com as reportagens de Guarani e CSA. Um jogo interessante, né? Depois da parada, 15 dias aí para descanso, eu espero que os treinadores tenham aproveitado bastante, em particular o Guarani, para manter esse embalo. Como o André já disse, são 4 jogos sem perder, com 2 empates e 2 vitórias. E um detalhe, só tomou um gol nesta jornada, nesse recorte aí de 4 últimos jogos. Então, o Guarani está aí buscando entrar no G8, dependendo de alguns resultados combinados, pode entrar inclusive nessa 10ª rodada, mas vai depender de resultados combinados e também da vitória dele diante do CSA. Um time do CSA, né, dirigido pelo Igor Magalhães, um técnico de 43 anos, é de Goiânia, e ele treinou Vila Nova, treinou Atlético Goianiense, um técnico experiente, e me parece, segundo informações, o CSA é um visitante também indigesto, que consegue os seus melhores resultados fora de Maceió. De qualquer maneira, vamos aguardar as escalações oficiais. O André Luiz já vem aí com as escalações de Guarani e CSA, para que a gente possa fazer uma análise mais concreta em cima das escalações oficiais. Mas pelo que o André já adiantou, o Guarani vai com algumas mudanças, né, principalmente no meio-campo. Caio Melo está contundido, mas está de saída, né? Está sendo negociado. E lá no ataque, todo mundo esperava o Mirandinha no lugar do Bilu, né, que foi negociado, foi lá para o Juventude. E o Marcelo Fernandes resolveu vir com o Kelvin. Eu não sei o potencial desse Kelvin, não. Quero observar realmente com muita atenção para saber se a escolha do Marcelo Fernandes foi realmente a mais indicada para este jogo importante contra o CSA. Daqui a pouco eu retorno então com as escalações já fornecidas pelo nosso André Luiz. Anderson. Oi, Wagner. Oi, André. É à sua disposição, destaque do CSA. Manda, André, destaque do CSA, o time de Alagoas. É o Centro Esportivo Alagoano, que vem de vitória.
2-0 diante do Floresta, jogando na última rodada do Brasileirão da Série C, no estádio Rei Pelé em Maceió. Está na zona de classificação e busca pelo menos esta tarde aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa levar um empate para a capital alagoana. Quanto ao time, o zagueiro Islan levou o terceiro cartão amarelo diante do Floresta, fica de fora. E no seu lugar, Marcão vai para o jogo. E no meio-campo, o técnico Igor Magalhães coloca Silas com a camisa 7. Com isso, o Brian, recuperado de lesão, ficará como opção no banco de reservas da equipe Azulina de Alagoas, meu caro Anderson Grigoleto. O Anderson acabou de dizer aí que o CSA vem com Silas no meio-campo. Jogou no Guarani em 2022. Lembro bem desses Silas aí. Ele joga pela beirada, joga com a camisa 7 e vai ser um dos atacantes do CSA. Vamos aguardar então a escalação oficial do Centro Esportivo Alagoano. O Anderson, que é também conhecido como Azulão do Mutange. Você sabe por quê? O azulão, eu creio que seja pela cor do time. Não tenho a mínima ideia, Magnão. Mutange foi o primeiro centro de treinamentos do CSA. Mas houve uma empresa mineradora que comprou aquela área para fazer exploração. E fez o CSA espirrar de lá. Mas não foi assim na conversa, não. Pagou 30 milhões pela área. E o CSA, portanto, já tem um novo treinamento, novo centro de treinamento, joga no Rei Pelé. Mas aí, embolsou 30 milhões para sair lá do antigo centro de treinamentos, que era no bairro de Mutange. Tá aí, Wagner Ferreira, sempre trazendo as informações. Manda, André Luiz. Wagner Ferreira é uma enciclopédia do rádio esportivo brasileiro. Sem sombra de dúvida. Mandar um abraço aqui pro Elcio, grande Elson Cardoso. O Elcio Cardoso tá aqui. Pô, a primeira vez que eu tô vendo não é o Elcio Corrêa, não, é o Elcio Cardoso. Grande Elcio, a Kátia, grande, valeu demais, hein? Tá desejando um bom jogo pra gente aqui. O Thiago Ferraro também, vai, Grigo, vai CSA, tá dizendo. O Thiago Ferraro, valeu demais, hein? Vocês estão concorrendo a um boné da Rádio Grigo no final. E pra quem tá curtindo a nossa transmissão, por gentileza, fala se tá legal o som no YouTube. A imagem tá dando uma travadinha hoje, que eu tô percebendo, no YouTube. Mas quero saber se o som tá saindo legal aí também. Essa jornada esportiva da Grigo, sempre com os nossos parceiros, né? A Óticas Ferrari, a Eletrolar, a Conquistar Informática, Clube Concórdia. Aliás, o Clube Concórdia tá tendo a festa junina hoje lá, viu? Parceria com a escola Patacolar, é mais ou menos isso o nome da escola que tá fazendo lá a parceria também. Prado Corretoras, Corretora e a Biguá Alimentos. Bom demais ter você. Todos esses parceiros junto conosco. André Luiz, equipes escaladas e definidas. Definidas, escaladas à sua disposição. E só para destacar, no gol de fundo do estádio Brinco de Ouro da Princesa, aí a torcida do CSA, debaixo do placar eletrônico, algo em torno de 50, 60 torcedores. Agora chega mais uma organizada lá, Mancha do CSA, o time azulino de Alagoas, meu caro Anderson Grigoleto. Tá aí, André Luiz trazendo as informações aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa, torcida do CSA fazendo presença, torcida do Guarani. Daqui a pouco eu pergunto pro André o número de torcedores por enquanto, faltando aí 10 minutinhos pro início da partida. Mas, André Luiz, por gentileza, bora lá escalar o Guarani, a escalação que o técnico Marcelo Fernandes vai colocar a campo daqui a pouquinho. Anote aí, torcedor bugrino, seu técnico Marcelo Fernandes definiu. Você confere aqui na Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Escalado e definido, o Guarani Futebol Clube vai a campo com Andrei, o goleiro número 1. Na ala direita, 2, Cicinho. A zaga central, 3, Rafael Rodrigues. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro e capitão da equipe, Alan Santos. E na ala esquerda, meia dúzia, Emerson Barbosa. O meio-campo do Bugre começa com 8, Natan Camargo, 5, Matheus Sarará e 10, Diego Torres. E à frente, 11 para Isaac, 7 para Kelvin e 9 para Bruno Santos. Olha o repeteco do Bugrão, que vem de Andrei 1, Cicinho 2, Rafael Rodrigues 3,
Alan Santos 4, Emerson Barbosa meia dúzia. Natan Camargo 8, Matheus Sarará 5, Diego Torres 10. Isaac 11, Kelvin 7, Bruno Santos 1 a 9. No banco, 12, Emerson Júnior, 22, Lucas Justen, 13, Alisson, 14, Diogo Silva, 15, Lucas Martins, 16, Itinho, 17, Mirandinha, 18, Giovanni, 19, Deni Júnior, 20, Pablo, 21, Cauã Jesus e 23, Luiz Miguel. Tá aí, escalação do Guarani, a escalação do Bugrão, que nesse momento ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. 11 pontos ganhos em 9 partidas disputadas, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Guarani anotou 8 gols, tomou 9, um saldo negativo de 1 gol. Aproveitamento de 40,7%. Essa escalação da equipe do Guarani. Agora, André Luiz, por gentileza, vamos lá, vamos curtir o hino nacional brasileiro primeiro? Vamos lá, hino nacional brasileiro. Rádio Gringo. Rádio Gringo. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Tá aí, execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. André Luiz dando sequência nas escalações. Agora o time lá de Alagoas, o time do técnico Igor Magalhães, a equipe do CSA. É o Centro Esportivo Alagoano, escalado e definido pelo técnico Igor Magalhães no sistema 4-3-3. Vai a campo com Gabriel Félix, o goleiro número 1. Na ala direita, 2, Ramon. A zaga central, 3, Betão. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro, Marcão. E o meia dúzia na ala esquerda, Enzo. O meio campo do time alagoano vem com 5, Camacho, o capitão da equipe. 8, Gustavo Nicola, 7, Silas. E à frente, 18, Daniel Baianinho, 11, Guilherme Cachoeira e 9, Thiago Marques. Olha o repeteco do CSA de Alagoas de Gabriel Félix 1, Ramon 2, Betão 3, Marcão 4, Enzo meia dúzia, Camacho 5, Gustavo Nicola 8, Silas 7. Daniel Baianinho 18, Guilherme Cachoeira 11, Thiago Marques com a 9. No banco, 12, Georgine, 13, Luiz Gustavo, 14, Felipe Albuquerque, 15, Kevin, 16, Léo Costa, 10, Brian, 20, Luciano Naninho, 17, Matias Cavaleri, 19, Igor Bahia, 22, Marcelinho e 26 é o Roberto. Tá aí a escalação da equipe do CSA, que nesse momento ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. 16 pontos ganhos, 9 partidas disputadas, 4 vitórias, 4 empates, 1 derrota apenas. O CSA anotou 12 gols, tomou 7 e tem um saldo positivo de 5 gols. Aproveitamento de 59,7%.
0,3%, essa equipe do CSA. Agora, o André Luiz, por gentileza, a arbitragem do jogo, André. Apita o jogo o senhor Antônio Dibi Marques de Souza. Ele será auxiliado pelo assistente 1, é o Mauro César Evangelista de Souza. O assistente 2, Márcio Iglesias Araújo Silva. O trio é do Piauí. O quarto árbitro, Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, meu carinho Anderson Grigoleto. Tá aí, Wagner Ferreira, escalações definidas, arbitragem definida. A equipe do Guarani que vai jogar com seu uniforme verde, né? Camisas e meiões verdes, os shorts brancos. A equipe do CSA, a camisa listrada, azul e branca. O calção e meiões azuis. E a arbitragem toda de preto, Wagner Ferreira. O que espera? Manda o André Luiz. E o público vem chegando, viu, Anderson? O tobogã fechado. Na parte inferior do tobogão, boa presença do público. Na cabeceira de entrada, a Fúria Independente a Guerreiros não tem aquele número de torcedores como é se esperado normalmente. As sociais, com um bom número de torcedores. Eu diria que a torcida do Guarani hoje aqui neste confronto diante do CSA é de razoável para Anderson Grigoleto. Valeu demais, André Luiz, trazendo aí então a presença do público aqui no Brinco de Ouro. Por enquanto, aquele jeitinho, né? Não tá do jeito que o Guarani até merece. E aí, Wagner Ferreira? Bem, conforme a escalação fornecida ali pelo nosso trepidante André Luiz, o Guarani é praticamente o mesmo time aí das últimas partidas, né? Inclusive da vitória contra o Itabaiana. Tem umas novidades, né? No jogo Caio Melo, que já dissemos aqui na transmissão, que está oficialmente machucado, mas está de saída do Guarani. Então entra o Sarará por ali. E no ataque, né, com a saída do Bilu, o Marcelo Fernandes entendeu de colocar o Kelvin. Então o Guarani vai assim, em tese, num 4-4-2, porque o Isaac, todos sabem, né, não é jogador de frente. Ele está colocado aqui juntamente com Kelvin, Bruno Santos e Isaac, mas na verdade ele vai formar um quadrado ali com Natan, Sarará, Diego Torres e ele e Isaac. Esperamos que funcione. O torcedor do Guarani espera que com essa formação o Guarani repita a atuação contra o Retrô, principalmente, onde o Isaac foi o grande destaque. E no time do CSA, alguns jogadores conhecidos, né? O Camacho, né, que passou aqui pelo Guarani. Tem esse Thiago Marques que passou pela Ponte Preta. É um bom time, principalmente jogando fora de casa. Anderson, vamos ao jogo. Guarani e CSA aqui pela Web Rádio Gringo. Vai começar o jogo, o Guarani vai defender o primeiro tempo, o gol do placar eletrônico. Consequentemente, a equipe de Alagoas, a equipe do CSA, o gol dos portões de entrada do Brinco de Ouro. Nesse momento, sendo prestada em homenagens, 1 minuto de silêncio, né, André? Sim, 1 minuto de silêncio para alguns torcedores do Guarani. O William Antônio de Paula Júnior. Aos familiares e amigos, em nome da Web Rádio Gringo, nossas condolências. Apita o árbitro! Começa o jogo aqui no Brinco de Ouro. 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A bola tá rolando pra Guarani CSA. E você vai curtir conosco aqui na nossa Rádio Gringo as emoções, as informações. Ligadinho! Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Comigo! Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Com Wagner Ferreira, com André Luiz e Lavirência no Guarani. Primeiro lance, bateu de fora da área. Chegou Diego Torres. No cruzamento do Cicinho lá pela direita. Na entrada da grande área, emendou de primeiro o Diego Torres. A bola foi pra fora, mas chegou legal, hein, o Guarani, o André Luiz. E na primeira jogada consciente da equipe do Guarani. Cicinho desceu pelo lado direito, cruzou, pegou de primeira, de perna direita, Diego Torres. Na entrada da grande área, porém sem direção, a bola passou à direita da meta de Gabriel Félix e foi embora. Tiro de meta para o CSA, segue 0-0 no Brinco, informando com Pistar Informática. Chegando e já recupera a posse de bola de novo o Guarani, bola com o Diego Torres, toca com o Bruno Santos, toca ali na intermediária com o Kelvin, vai virando pra canhota com o Emerson, tocou muito forte, o Emerson evita a saída, chega ali na bola, chegou com saúde, o Emerson tenta chegar na linha de fundo, faz o cruzamento, tava lá
O zagueirão Marcão dá um chute de direita, tenta sair jogando, a bola vai ficando com o Alan Santos, vai chegando lá na marcação o Thiago Marques. O Alan Santos toca do ladinho com o Rafael. Rafael de perna direita bate na frente, tenta subir ali o Diego Torres, subiu também com ele o Enzo. A bola ali no campo defensivo com o Marcão. Marcão não, quem tava na bola ali era o Ramon. Agora sim é o Marcão. Marcão vai virando lá pra canhotinha com o Enzo. A marcação do Diego Torres em cima dele, ele toca com o Thiago Marques, chega a marcação do Rafael, a bola vai saindo, saiu, é lateral para o Guarani, né, André? Lateral para o Guarani, linha divisória de meio campo, lado direito de ataque, Cicinho na bola. E essa numeração aí, número azul em cima da camisa azul. É. O que você tá achando, Anderson? Pois é. É uma maravilha, né? Wagner, aqui do gramado tá difícil de decifrar, imagina em cima. É que o Wagner falou, vai no rumo, né? Vai pelo posicionamento. E o Guarani tocando com o Matheus Sarará. Enfiada de bola na canhota, muito forte era pro Emerson. A bola saiu, lateral para a equipe do CSA. Tentou o Matheus Sarará, mas pegou muito forte na bola, André. Ele pegou muito forte, tentou uma arrancada, o meia dúzia Emerson Barbosa, a bola saiu, lateral para o CSA, Ramon vem para a cobrança. Ramon, comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, Guarani, é CSA, e o Guarani tenta aí manter uma série bacana, uma recuperação bacana na Série C, vem descendo agora o Thiago Marques, a equipe do CSA, opa, o Emerson puxou, o Thiago Marques fica conversando ali com o árbitro, o Antônio Dibi Moraes de Souza, apenas conversou, quem puxou foi o Emerson, mas quem tomou a bronca foi o Natan, que foi ali dar uma reclamadinha. Sai jogando no setor defensivo, a bola com o Enzo. Enzo, ele tenta sair jogando, caiu, falta do Rafael em cima do Enzo, falta já batida. Vem descendo a equipe do CSA no círculo central. Quem trabalhando ali é o Gustavo Nicola, vira para a direita. Bola com o Daniel Baianinho. Ele pisou na bola, mais atrás tem o Ramon. Ramon vai trabalhando já no campo de ataque. A equipe do CSA na meia direita. Ele para a marcação do Isaac em cima dele. Toca com o Gustavo Nicola, já vira para a direita com o Daniel Baianinho. A marcação do Emerson em cima dele. Ele tocou, quase que rouba a bola o Emerson. Sobra com o Ramon. Toca mais atrás com o zagueirão, que é o Betão. Betão vai virando com o Marcão. Marcão faz o domínio e enfiou a posse de bola ali, era pro jogador, o Silas, né, o Silas levou melhor, tentou fazer o lançamento, tava na jogada, o zagueirão do Guarani, a bola sobra ali com o Silas, vai levando, limpou, caiu, marcou falta, o juizão marcou, e a torcida achou ruim, hein, achou ruim, quem tava na bola é o Guilherme Cachoeira, então olha, o número 11, você vê as listas. Ele tem mais 2 listas que continuam, vou falar pra você, mas foi falta já batida. Vem descendo o CSA, bola com o Enzo lá na canhotinha. O Enzo para, a marcação em cima dele é do Natan, tocou, tira Rafael. Tocou, Rafael, chega na bola. O Marcão toca de cabeça o número 8, que é o Gustavo Nicola, tentou tocar por Thiago Marques, recupera a bola o Kelvin. Sai jogando na direita com o Cicinho faz o domínio, ultrapassa a linha que divide o gramado, caiu, é falta. Falta para a equipe do Guarani ali na linha que divide o gramado, André Luiz. Foi o Silas, círculo central de meio campo. Ele cometeu a falta em cima do Cicinho, já cobrado. E deixa eu perguntar pro Wagner, o que você acha? É uma zaga pequena, a zaga do CSA, com Betão e Marcão? Cruzar com um cara desse aí à noite, no escuro, velho. Tá de baixo. Maria Elisa Godoy Piton tá desejando boa tarde pra todos aqui da Grigo, valeu. Maria Elisa, e aí, o som tá saindo legal? A imagem tá travando, mas o som tá legal? Dá um alô pra gente aí, passa um feedback, você tá concorrendo a um boné da Rádio Grigo lá, vem descendo a equipe do CSA, a bola tocada com o Thiago Marques, sai, Andrei! Se perna direita tranquilamente, sai jogando ali com o Rafael, toca a bola com o Natan, Natan tentou fazer o toque pro Cicinho, a bola caiu, mas marcou apenas o lateral, não foi falta não, né, André? Apenas lateral pro Bugrão. Apenas lateral para o Guarani, agora o árbitro vai lá, conversa com um jogador do CSA, à distância, me parece o camisa número meia dúzia, o Enzo, falta já cobrada, o jogo segue 0-0 no Brinco. O CSA tem a camisa listrada, né, azul e branca, e o número 11 nas costas, parece código de barra, né? Exatamente, foi isso que eu vi aquela hora, foi exatamente isso. Você, Wagner, você é sensacional, é essa palavra, código de barra.
E o Guarani tocando a bola com o Isaac aqui do lado esquerdo, com mais atrás com o Matheus Sarará, mais atrás ainda com o número 4, o capitão Alan Santos. Vai virando para a direita com o Rafael, faz o domínio, ultrapassa a linha de vídeo gramado. O Guarani tenta descer lá pela meia direita, tem o Cicinho aberto, ele puxa pro meio, chega a marcação em cima dele do Silas. Olha aí, Rafael, não brinca não. A bola vai ficando aqui atrás com o Matheus Sarará. Guarani, nessa formação é mais ou menos jogando com 3 zagueiros, né, Wagner Ferreira? Tá ali o Rafael, também o Alan Santos e o Matheus Sarará. Mas só um minutinho que vem descendo o Guarani, bola com o Diego Torres, toca a bola com o Cicinho dentro da grande área, devolveu a bola com o Diego Torres, tira da bola ali o Betão. Sai jogando o jogador ali que é o Guilherme Cachoeira. Foi falta para a equipe do CSA. Mais uma vez a chegada perigosa da equipe do Bugrão, André. Mais uma vez, quase se não fosse a chegada do jogador Camacho, o Diego Torres com certeza teria possibilidade de fazer o primeiro do jogo, o primeiro do Bugre. Falta já cobrada, continua 0-0, informando a Eletrolar. Wagner Ferreira, comecinho de jogo, e aí, tá gostando do jogo, a postura do Guarani? O Guarani tá dando um sufoco em cima do CSA, uma finalização pro gol já do Diego Torres, troca bem a bola, e me parece que o CSA tá numa postura defensiva. Vamos aguardar mais uns minutos aí, Anderson. E o Emerson vai fazer o cruzamento, a bola bate no Ramon e sai. Em escanteio para a equipe do Guarani, primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio para a equipe do Guarani. Inflama a torcida, André. Pelo lado esquerdo, no cruzamento do Emerson, a bola bateu no Ramon, foi embora pela linha de fundo. Diego Torres vem para a cobrança e também o camisa 7 do Guarani, por ali, o Kelvin. Kelvin e Diego Torres, o Kelvin de pé na direita, o Diego Torres de pé na canhotinha. Sempre quem vai bater ali, com certeza vai ser o Diego Torres. Olha lá, o Kelvin já passou, bate na bola, o Diego Torres de pé na canhota, faz cruzamento para dentro da grande área, subiu a zaga, sobe ali também o Cicinho, vai subir com ele o Ramon, bate e rebate dentro da grande área, tenta sair jogando, sobra com o Kelvin, leva melhor agora o Daniel Baiani, caiu. Sofreu a falta e vai sair o primeiro amarelinho do jogo para o número 7 do Guarani, o Kelvin, André. Ele entrou por trás, o Baianinho, falta bem marcada pelo árbitro da partida, o senhor Antônio Dibi Moraes. Lance pelo lado direito, linha divisória de meio campo, favorece ao CSA. Continua 0-0 placar no Brinco, informando Biguá Alimentos. Ronaldo César Ferreira de Godoy, boa tarde, amigos da Grigo. Dali CSA, tá dizendo o Ponte Pretano. Ronaldo, valeu Ronaldo, o som tá saindo legal aí, Ronaldo, dá um alô pra gente, por gentileza. A equipe do CSA tenta sair jogando no setor defensivo com o Ramon, chegou o Kelvin, rouba, tenta evitar sair do Isaac, não conseguiu, a bola saiu. Lateral para a equipe do CSA, lado direito ali, praticamente na linha aqui de vídeo gramado. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo. É bom demais a Rádio Grigo, é a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 1999794865 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. A equipe do CSA tentava sair jogando ali pelo setor canhoto, campo de ataque, a equipe do Guarani já recuperou, recua a bola com o André, sai jogando tranquilamente ali com o capitão Alan Santos. Alan Santos vai virando para canhota, quem tá aberto para receber na bola é o Isaac. O Isaac faz o lançamento e inverteu, né? O Isaac ficou um pouquinho para trás, na realidade era o Sarará. Sarará bateu para frente, o Emerson, numa dessa de jogar com 3 zagueiros, é essa pergunta que eu tinha feito, o Wagner, acabei passando, né, do lance do Guarani, mas o Guarani ali com a postura é quase 3 zagueiros, liberando mais o Emerson para descida aqui pela canhota. O que eu tô notando é o esse Kelvin, ele tá no lugar do Isaac, ele tá jogando como meia, e o Isaac é que tá jogando mais à frente, então me parece que o armador do time hoje é o Kelvin. E lá obedecendo a equipe do CSA, chega na bola, Rafael! Caiu, agora chega o Enzo, faz o cruzamento de perna canhota, subiu o Thiago Marques, sobe ali também o Matheus Sarará, sobrando a bola, bateu de fora da área, a bola passa à direita do André e vai pra fora. Quem fez ali o arremate foi o Gustavo Nicola, dentro da grande área, ele estava de frente pro gol do André, pegou muito mal na bola, por sorte do goleirão André. O detalhe aqui no cruzamento pelo setor esquerdo, a zaga do Guarani rebateu mal, a bola sobrou para o Nicola, na entrada da grande área de perna direita, chutou forte, porém sem direção, a bola foi embora à direita de André, tiro de meta para o Guarani, continua 0-0 no Brinco, informando o Clube Concórdia. Grande Glauco César, bom jogo, meu amigo, bom trabalho para vocês e toda a equipe. É entretenimento, Glaucão. O Ronaldo tá dizendo que o som tá 10, mas a imagem tá travada. Realmente a imagem hoje, já reparei que ela tá travada, mas
vai ter que ficar assim agora. Carlos Zanqueta, olha ele aí, cruzar com esses aí é de boa, mas se cruzar com a minha sogra, aí sim você vai assustar. O comentário com o Wagner Ferreira falou dos zagueirões aí da equipe do CSA. Maria Elisa tá falando que o som tá ótimo, a imagem travada. O Gilberto Jeremias, grande Gilberto, boa tarde pessoal da Rádio Gringo, ótima transmissão aí, valeu Giba. Todos vocês estão concorrendo a um boné da Rádio Gringo. A equipe do Guarani ali no setor defensivo com o Andrei de braço, faz o lançamento aqui para canhota com o Emerson, tem espaço para descer, chega a marcação em cima dele do Daniel Baianinho, ele toca do ladinho com o Kelvin faz o domínio, a pressão em cima dele é do Nicola, vira lá na direita com o Rafael, tá tranquilo, o zagueirão, ele recua mais atrás com o Alan Santos, a equipe do CSA vai trabalhando ali, né, fazendo a marcação no meio de campo, Isaac dá um toquinho pro Emerson, recua mais atrás com o Matheus Sarará, toca do lado com o Kelvin no centro do gramado, a equipe do Guarani vai trabalhando a bola, ele ameaça fazer o lançamento, joga lá na direita com o zagueirão, o Rafael ultrapassa a linha que divide o gramado, chega a marcação em cima dele, do jogador que é o Silas, vai levando o Rafael, caiu, é falta! Falta para a equipe do Guarani lá pelo setor direito, o Rafael tava fazendo uma limpa, Dibro 1, Dibro 2, é aquele lance, né, André? 1 é pouco, 2 é bom, 3 foi demais, levou a rapa. E foi o código de barras ou QR Code, como queiram, que fez a falta. Camisa número 11, o Guilherme Cachoeira, cometeu a falta no Rafael Rodrigues, é pelo setor direito, a bola vai chover na área do goleiro Gabriel Félix do CSA. Falta para a equipe do Guarani, tá lá o Kelvin, tá lá também o Diego Torres. Os dois, agora há pouco eles estavam ali para bater, o escanteio quem bateu foi o Diego Torres. Kelvin de pé na direita, o Diego Torres de pé na canhota. Se for o Diego Torres, ele bate mais fechando essa bola. O Kelvin abrindo ali para dentro da grande área. O Diego Torres já saiu. Falta, vai fazer a cobrança. O Kelvin de pé na direita, fez o lançamento dentro da grande área. Sai, dá um soco nela o Gabriel Félix. Tira ali, sobra o Daniel Baiani, chega na marcação. O jogador ali do Guarani, que foi o Isaac, de carrinho, colocou a bola para fora, lateral para a equipe do CSA. Voou na bola o goleirão Gabriel Félix, André. Voou e voou bem, acabou tirando o pão da boca do ataque do Guarani. Na sequência, o Baianinho tirou o pé e o Isaac saiu com bola e tudo, lateral para o CSA, vem para a cobrança Ramon. Já fez a cobrança Ramon, já recupera a posse de bola o Guarani, tira Ramon. Anderson. Manda, Wagner Ferreira. Você tem razão, viu? O Guarani joga ali com o Sarará no lugar do Emerson, praticamente no lugar do Emerson, para que o Emerson seja um quarto homem aqui, talvez até um ponta esquerda. E o Natan é que está jogando um pouquinho mais avançado. E o Kelvin também mais recuado, ele está armando o jogo. Uma formação diferente, eu espero que dê resultado, mas não está dando para entender muito bem isso aí não. Wagner, com isso o Sarará é o primeiro volante. Tá aí. A equipe do Guarani vinha chegando, já recupera a posse de bola, sai jogando lá pelo setor canhoto, a equipe do CSA, bola com o Enzo, recua mais atrás com o Marcão, toca com o Betão, sai jogando o zagueirão da equipe do CSA, vai levando, tem espaço, ele vai levando, tentou fazer o toque, tocou nos pés do Kelvin, toca a bola com o Emerson com o Natan ali no círculo central, já joga na canhotinha com o Emerson, vem descendo a equipe do Guarani pelo setor canhoto, a marcação do Ramon em cima dele, ele vai levando, ninguém encosta ali, agora tá encostando o Isaac, já recebeu o número 11 do Guarani, 3 na marcação, ele toca pro Emerson dentro da grande área, chega o Ramon na marcação, tira o Betão, a bola bateu. Não bateu no Emerson não, saiu, é mais um escanteio, André, é isso mesmo, né? O Betão acabou tentando tirar a bola bateu no Ramon, foi pela linha de fundo, é escanteio lado esquerdo de novo, a dobradinha com Diego Torres e com camisa número 7, Kelvin. Tá o Kelvin ali com o braço esquerdo levantado, o Diego Torres bem mais afastado. Essa vai ficar para o Kelvin fazer o levantamento, com certeza de pé na direita. O Diego Torres está ali, vai vir bola na área do goleirão Gabriel Félix. Tá na bola o Kelvin, tá autorizado, partiu de pé na direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe ali a zaga, tira. Vai sobrando com o Natan, fora da grande área, vai bater daí, Natan. Não fez o cruzamento para dentro da grande área, era pro Cicinho, sobe na bola. Tirou o Ramon, tira mais uma vez de cabeça o jogador da equipe do CSA, bola sobra agora com o Cicinho, Cicinho tenta levar, caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar e o Enzo dispara lá pelo lado canhoto, vem descendo a equipe do CSA com o Gustavo Cachoeira parou, toca na frente com o Enzo, vem a marcação do Alan Santos, tocou por último no jogador do CSA, que vai lá, reclama com o árbitro aponta apenas tiro de meta para a equipe do Guarani.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Todo o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari. Todo o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Aí sim, aí foi completinha a vinheta da Óticas Ferrari. Você está acompanhando a jornada esportiva da Grigo. A imagem está travada, segundo a galera está falando aí, né? O som tá bacana, mas a imagem está travada. E a gente vai transmitindo aqui com o som saindo no canal do Grigo e também na Rádiosnet, você acompanhando as emoções de Guarani CSA. Lançamento feito na frente com o jogador número 8, que é o Gustavo Nicola. Ele pede a bola, já chega ali o Natan. Sai jogando com o Kelvin no círculo central, vai virando para a direita com o Cicinho. A marcação do Cachoeiro em cima dele, o Cicinho espera a chegada. Quem chegou ali foi o Diego Torres. De pé na canhota, inverte lá do lado direito para a canhota para o Emerson. Faz o domínio, chega a marcação do Ramon. Tava marcado impedimento, né, André? Tava sim, tava na banheira, meia dúzia do Guarani, o Emerson Barbosa, bem marcado pelo assistente número 2 que corre nas populares, o senhor Márcio Iglesias Araújo Silva do Piauí. Lance favorável ao CSA, continua 0-0 no brinco, informando Óticas Ferrari. Tá aí. Tenta sair jogando lá no setor defensivo. A bola com o Marcão. O Marcão toca na frente pro Thiago Marques. Passou. Alan Santos estava esperto. Já rouba a bola. Sai jogando com o Cicinho no campo de ataque. Lá direito faz o lançamento. Era pro jogador ali. O Bruno Santos dentro da grande área. A bola quicou e ficou nos braços do Gabriel Félix, André. Ele acabou perdendo o tempo de bola. Acabou parando. No momento que ele partiu, ele diminuiu a velocidade. Perdeu o tempo de bola. A bola sobrou fácil para o CSA, que segue jogando, continua 0-0 no brinco, informando Prado Corretora. E vem descendo pelo lado canhoto, Thiago Marques vem descendo, invade a grande área, tentou fazer o toque, Alan Santos rouba a bola, sai jogando a equipe do Guarani, tentou sair jogando o Ramon, rouba a bola, mas quem estava ali era o Isaac, ele toca com o Bruno Santos vem descendo pelo lado canhoto, já toca mais à frente com o Emerson, vem descendo a equipe do Guarani, invadiu a grande área, marcação do Betão em cima dele, coloca pra fora. Escanteio pro Guarani, mais uma chegada pelo lado canhoto, terceiro escanteio do jogo, terceiro escanteio do Bugrão, André. O detalhe é que o Betão deu um toquinho na bola, evitando o progresso do lateral esquerdo do Guarani. É escanteio lado esquerdo para o Guarani, vem para a cobrança o camisa número 7, Kelvin. De novo 2 na bola para cobrar escanteio? Wagner, parece que é uma coisa que os técnicos adotaram. Perde um jogador dentro da grande área e com isso ficam os dois ali, um fica parado. E saiu jogando curtinho agora, o Kelvin com o Diego Torres, devolve a bola com o Kelvin, chega a marcação do Baianinho, ele preferiu tocar a bola com o Emerson, a bola passou, chega o Gustavo Nicola, chega ali também o Natan faz a finta, caiu, e agora? Olha o contra-ataque, são 3 do CSA, o Baianinho toca a bola com o Thiago Marques, sai, André! Saiu como se fosse um líbero, salva o ataque do CSA, o goleirão André. E se não fosse a saída providencial do goleiro Andrei, o jogador do CSA entraria com bola e tudo no fundo das redes. Lance de perigo, a meta do Bugre, que continua empatando 0-0, informando com Pistar Informática. Tudo por causa de um escanteio mal batido, né? Mal cobrado. Exatamente, Aí isso. O contra-ataque, todo mundo esperando na bola na área, vem o contra-ataque, quase que o CSA complica. E vem o CSA lá pelo lado direito, a bola com o Ramon, tocou Kelvin. Estica o pé canhoto, a bola saiu, lateral para a equipe do CSA pelo lado canhoto, pelo lado direito. Tá ali o Ramon, tá encostando ali o Guincola também, mais na frente o jogador o Daniel Baianinho. Ele toca com o Daniel Baianinho, a marcação do Emerson em cima dele, devolve a bola com o Ramon, faz o cruzamento rasteiro, Alan Santos tira, a bola sobra com o Matheus Sarará, alivia. A zaga do Guarani dá um chutão na frente, vai ficando com o goleirão Gabriel Félix aqui pelo lado direito, setor defensivo. Wagner Ferreira, estamos aí com 20 minutinhos passados, primeiro tempo de jogo, 0-0 Guarani e CSA. Guarani prioriza o lado esquerdo aqui, dá uma segurança na defesa com o Sarará, libera o Emerson para descer para o ataque. O Guarani precisa caprichar um pouquinho mais nas jogadas ofensivas, né? Do meio dos meias para as pontas. Lá na ponta tá morto, lá do lado direito lá não acontece nada. A maioria das jogadas acontece aqui, na nossa frente, aqui, lado esquerdo de ataque do Guarani. Então o Kevin é o meia, o Isaac joga como quarto homem avançado pelo lado esquerdo
E, portanto, falta um pouquinho mais de troca de passe de bola e precisão nos passes para que o Guarani chegue com mais efetividade ao gol. Por enquanto, até agora, só um chute do Diego Torres no comecinho do jogo por cima. E nada mais. Esse toque de bola infrutífero aí. E numa dessa a casa pode cair. Como no contra-ataque, quase agora, não fosse o goleiro ter saído, o CSA poderia ter aberto a contagem. Wagner. Oi. Na sua opinião, a saída do Bilu mudou muito taticamente o Guarani, principalmente com essa contusão do Caio Melo? O Bilu não tem substituto no elenco, né? Essa é a grande realidade. Vai fazer muita falta, porque é um jogador de beirada que vem pro meio. Ele puxa da direita para a esquerda e bate pro gol, finaliza. Então é muito importante, útil, né? O jogador Bilu não tem substituto no elenco do Guarani. E vem a equipe do CSA, a bola com o Thiago Marques, tenta tirar, chega, Alan Santos não evita a saída, a bola saiu. O primeiro escanteio da equipe do CSA é lá pelo lado canhoto, lado setor ofensivo. André Luiz vem bola na área do goleirão. Podemos dizer que o Alan Santos fez que foi, mas acabou o fundo com bola e tudo pela linha de fundo. É escanteio pelo lado esquerdo. O CSA desce, continua 0-0 no Brinco, informando a Eletrolar. Pois é, André, se o Alan tira de primeira, manda para a lateral, ia acontecer apenas um arremesso para o CSA. Ele dominou, tentou dar o segundo toque, a bola saiu. Tá aí o escanteio, olha o perigo. Vem bola na área, vai ser autorizada a equipe do CSA. Tá ali na bola o Daniel Baianinho, vai fazer o lançamento para dentro da grande área de perna direita. Ele levanta, o árbitro agora ali fica conversando com os zagueiros, com os atacantes, os zagueiros do Guarani, atacantes da equipe do CSA. Tá dando uma bronca geral. O Antônio Dibi Moraes de Souza, lá do Piauí, tá chegando junto dentro da grande área ali, né, André? E tá lá ainda na DR. É verdade, tá na DR lá com meio mundo dentro da área do Guarani. Jogadores do CSA conversando com o árbitro. Também jogadores do Guarani, ele conversa, ele fala. Vai ser autorizada a cobrança do escanteio pelo lado esquerdo. Continua 0-0 no Brinco, informando o Clube Concórdia. Agora sim, autorizado o Daniel Baianinho. Ele bate rasteiro na entrada da grande área. Era o Nicolas. Chegou, Alan Santos sofreu a falta e vai amarelar para o jogador do CSA. Pelo que eu tô vendo aqui, da onde eu tô aqui, o André, pro Gustavo Nicola. Aí você confirma para mim aí o número 8. É o camisa 7, o Silas, amarelado. É o Silas. É o segundo na partida, primeiro para jogadores da equipe do CSA, informando Óticas Ferrari. Tá aí, a primeiro amarelinho para a equipe do CSA. Silas, 23 minutinhos desse primeiro tempo, segundo amarelo do jogo. O Kelvin do Guarani já tinha tomado amarelinho, agora o Silas do CSA sai jogando a equipe do Guarani com o Kelvin. O Kelvin vai virando para a direita com o Rafael. Rafael faz o domínio, joga mais à frente com o Cicinho. A marcação em cima dele do jogador do Cachoeira, a bola saiu. Saiu, é lateral para a equipe do CSA. Só lembrando, Anderson, que esse árbitro aí, o Antônio Dibi Moraes, ele é policial militar lá no Piauí, tá? Mas ele tem 42 anos, mas não é flor que se cheire, não. Ele foi afastado durante 2 rodadas do campeonato local por ter interferência num jogo lá do River, o River do Piauí. Sim. E isso foi num jogo em janeiro, começo da temporada. Pegou uma geladeira aí de 2 rodadas por equívocos no jogo do campeonato local. E a equipe do Guarani sai jogando com o Matheus Sarará no setor defensivo aqui pelo lado canhoto. Vem levando. Ninguém chega nele. Toca do ladinho com o Kelvin. No círculo central, agora sim, o Gustavo Nicola faz uma pressãozinha. Ele joga lá na direita com o Rafael. Rafael faz o domínio, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Mais atrás recua com o Alan Santos. Alan Santos faz o domínio, já vira pra canhota com o Matheus Sarará. Vem caminhando pela canhota a equipe do Guarani. Toca mais à frente. Ê, Matheus Sarará. Um passe simplesmente horrível pro Emerson, né, o André? Totalmente errado. Bola pela lateral, favorece ao CSA, que não tem pressa alguma. Vem para a cobrança o Ramon, camisa número 2. Continua 0-0 no Brinco, informando Biguá Alimentos. Tá aí. Olha, pode engatilhar uma substituição no Guarani, hein? Miranda no lugar do Kelvin para o segundo tempo. E vem descendo a equipe do CSA lá pelo lado canhoto, bola com o Enzo, tá fechando para encostar ali o Silas já recebeu, devolve a bola com o Enzo, a marcação do Cicinho em cima dele, já tá abrindo para receber o Cachoeira, ele prefere tocar na frente com o Nicola, faz a finta, caiu, é falta! Falta do Kelvin, que já tem amarelo em cima do jogador da equipe do Gustavo Nicola.
É 1, 2, 3 passos da linha da grande área. Pode levar perigo para a equipe do Guarani, André. E é isso que os jogadores da equipe do CSA estão reclamando para o árbitro. Queriam o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Mas ele não deu cartão algum. É falta pelo lado esquerdo. Lance de perigo à meta do goleiro Andrei. Falta para a equipe do CSA. Ficou barato. Ficou barato, hein? Exatamente. Tem amarelo, né? Já tá com amarelo, fez essa falta, o árbitro relevou. Grande Catita! Ótima tarde pra você também, Catita. Estamos com problema na imagem, o som tá saindo legal, espero, né? Que o som esteja saindo legal aí no canal do Grigo. Pelo canal de áudio, tá tudo ok pelo Radiosnet. Falta para a equipe do CSA. Esse cartão aí é mais um motivo para deixar o Kelvin lá pelos vestiários no intervalo. Aí, ó, tá aí. Tá na bola o Guilherme Cachoeira e o Camacho tá tomando grande distância ali. Quem que vai fazer a cobrança para a equipe do CSA? Barreira dentro da grande área ali, tem um jogador do Guarani deitado. Falta para a equipe do CSA. Guilherme Cachoeira e o Camacho tomou uma grande distância. O árbitro vai autorizar a cobrança de falta. Estamos aí com 27 minutos desse primeiro tempo. Autorizou o árbitro. Quem que vai? É o Camacho. Ele faz a pedaladinha no lugar. Partiu para Teu de perna canhota. A bola passou! A esquerda do goleiro Andrei vai para fora. Uma cobrança rasteira. Vou falar para você, André. Passou perto, hein? Muito perto, mas muito perto, lambendo tinta do poste esquerdo de Andrei, que já estava batido no lance. Chute forte do Camacho de perna esquerda. A bola foi pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani. Continua 0-0 no Brinco, informando a Eletrolar. E agora o Emerson tenta sair jogando, falta. Falta do Ramon, falta do Nicola e falta do Camacho. 3 entraram ali no Emerson, tá caído o jogador do Guarani, o André. 3 caídos, os jogadores do Guarani reclamam com o árbitro, queriam mais um amarelo para o jogador do CSA, mas o árbitro chega lá, tem jogador do Guarani caído, a torcida agora homenageia literalmente o árbitro da partida, falta favorável ao Guarani, continua 0-0 no Brinco, informando o Clube Concórdia. Essa última falta quem cobrou foi o Silas, viu? Foi isso. Número 7. Foi o Silas? Foi o Silas. Então, foi o Silas. Rapaz do céu, ó, eu vou dizer que tem camisas que atrapalham, mas essa daqui hoje tá demais do CSA. Mais uma falta. Falta para a equipe do Guarani. Quem tá caído agora é o Kelvin. Tá caído o Kelvin, já bateu o Matheus Sarará, não. O árbitro manda voltar. Espera o Kelvin ficar legal ali. Tá caído camisa 7 o Kelvin, eu vou te contar, hein. O Nicola deu uma senhora entrada, ficou barato pra ele. Aí, tá tudo ok com o Kelvin. Sai jogando o Guarani, bola com o Isaac, vem levando ali pelo campo de ataque pelo lado direito, toca com o Cicinho, faz o cruzamento, a bola vai passar, Bruno Santos! E... Não. Olha, não entendi nada. E... Entrou! Alegria, galera! Gol! Quer o segundo gol na partida nesse primeiro tempo e confirmando que naquele lance anterior do ataque do CSA, o Betão, camisa número 3, também levou amarelo. Então é o 5º na partida, segundo para jogadores do CSA, informando o Prado, corretora. Tá na bola o Diego Torres de novo e o Kelvin, para variar. Só que agora é lá do lado direito do campo de ataque. Quantos escanteios foram pro Guarani, ô Wagner? 4. 4, né? Bateu o Diego Torres, bateu fechado, subiu esquisito na bola, o Gabriel Félix dá um toque nela, a bola vai saindo em lateral aqui pelo lado canhoto. Vamos ver se voltamos aqui, nós tivemos um probleminha aqui no nosso canal do Grigo, acho que agora voltou, viu? Daquele jeito, mas voltou. Estamos aí, com a imagem meio que pipocando, mas... Seguindo na nossa transmissão, 1-0 pro Guarani, bate o Emerson, faz o arremesso pro Bruno Santos dentro da grande área, sobre o Isaac, bateu, Diego Torres explode, volta a bola com o Isaac, opa!
Jogadores do Guarani pediu o pênalti, o árbitro disse que não foi absolutamente nada, que a bola bateu no ombro, é isso, André? É isso mesmo, a bola bateu no ombro do Marcão, não houve absolutamente nada, apenas tiro de meta para o Gabriel Félix, continua 1-0, o Guarani vence no Brinco, informando o Clube Concórdia. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Pensou em tecnologia da informação, é Constar Informática. Tá aí, tiro de meta para a equipe do CSA, o goleirão Gabriel Félix vai bater a bola para... escorregou, bateu, caiu sentado, mas bateu, né? Bola com o Thiago Marques, chega ali, o Alan Santos chegou, o Baianinho também, toca a bola, é um bate e rebate, o árbitro marcou falta de quem? Marcou falta em cima do jogador do Guarani, falta para o Guarani. Eu vou aproveitar e falar que a Rádio Grigo, mais uma vez, é a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu... Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado, 272. Telefone 3231-3299. Agora o Matheus Sarará, ele cobrou a falta, né, de pé à direita, ele lançou. Eu não sei quem que ele enxergou lá na frente, né, o André Luiz? Porque não tinha nenhum do jogador do Guarani lá no lado direito. Ele enxergou o bandeirinha que corre nas sociais. Ele apontou lá naquela faixa do barril, torcida do Guarani ali, mandou pra lá. Ah, o Guarani tenta chegar lá, já recupera a posse de bola, bola com o Alan Santos. No círculo central vai tocando com o Matheus Sarará. Vem a marcação do Daniel Baianinho em cima dele. Ele vira lá do lado direito. Era pro Rafael, a bola escapou dele, saiu. Lateral para a equipe do CSA. Wagner Ferreira, 37 minutinhos jogados primeiro tempo. 1-0 pro Guarani. Jogo fácil pro Guarani. Quem tá se complicando é o próprio Guarani. Não acerta 2, 3 passes em sequência para organizar a jogada de ataque. Vejam como é que saiu o gol. Quem está acompanhando aí pelo YouTube, pela TV, quem está presente no estádio, viu como aconteceu o gol. Cruzamento do Cicinho e o centroavante, o Brunão, se jogou contra a bola. A bola entrou ali entre o goleiro, entra, não entra, em cima da linha. Então, um gol meio que no acaso. Mas foi construída a jogada pela direita, claro. Realmente teve um mérito o Guarani. Agora, o CSA é muito limitado também, né? Está numa posição acima do Guarani, mas é muito limitado. Ele pode ter alguma vantagem desse jogo por defeitos próprios do Guarani. E o lançamento para o Diego Torres. Foi muito forte, sai o goleirão. O Gabriel Félix sai jogando. Bola com o jogador ali que é o Cachoeira. Cachoeira mais atrás com o Camacho. Camacho toca com o Silas, devolve a bola com o Cachoeira. O Guilherme Cachoeira vem descendo lá pelo lado canhoto. Tem o Enzo mais aberto. Ele puxa para o meio, espera a chegada do Camacho. Fez ali o toque de bola de novo para o Guilherme Cachoeira. A marcação em cima dele é do Rafael. Achou o Enzo. Enzo toca na frente. A bola agora é com o Nicola. Nicola vem trabalhando pelo lado canhoto. Ameaçou fazer o lançamento. Mais atrás com o Guilherme Cachoeira. Ameaçou bater. Tocou do lado com o Silas. Bateu de fora da área. Explode no Sarará. E agora vem descendo no contra-ataque a bola o Diego Torres. Toca com o Bruno Santos. Bruno Santos tentou fazer a devolução. Tocou errado, ficou fácil pro Ramon, sai jogando a equipe do CSA. Bola com o Camacho, Camacho toca com o Gustavo Nicola, tá lá do lado canhoto, ele faz o domínio, espera a chegada de alguém, quem chegou foi o Guilherme Cachoeira, ele faz a finta em cima do Natan, vai levando pelo lado canhoto, tocou bonito com o Enzo, faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, vai chegando com o Daniel Baianinho pelo lado direito, ele espera, evita a saída, chegou a marcação em cima dele do jogador bugrino, o Emerson, leva melhor o Emerson. E ainda sofreu a falta do Daniel Baianinho. Tudo que o torcedor bugrino queria, né, André? Ah, é verdade. Tudo que o torcedor do Guarani queria. A falta cometida pelo Baianinho em cima do Emerson Barbosa foi pelo lado direito de ataque da equipe do CSA. Jogo paralisado. Continua 1-0. O Bugre vence no Brincão de Ouro da Princesa. Informando com Pistar Informática. Ele amarelou mais alguém ali? Número 2. Número 2? Do Guarani, Cicinho. O Cicinho. É, amarelou sim para o Cicinho, camisa número 2 amarelado. E agora é o sim, só corrigindo, é o 5º amarelo no jogo. Terceiro para os jogadores do Guarani, informando a Eletrolar. O Anderson, você sabe por que o Daniel chama Daniel Baianinho? Deve ter nascido no estado da Bahia. Então, não dá pra entender, o cara é do Piauí. Aí me quebrou. É para diferenciar do Luciano Naninho.
Agora me quebrou, hein? Vem descendo o Guarani, Diego Torres toca com o Isaac. Isaac faz o domínio no peito, chegou o Ramon, rouba a bola. Gustavo Nicola dá um toque pro Thiago Marques ali no círculo central. Caiu, é falta. Falta do Alan Santos em cima do Thiago Marques ali no círculo central. Ô, Wagner Ferreira, quer uma notícia boa? O Retrô tá jogando, tá perdendo pro Londrina nesse momento também, tá 1-0 pro Londrina. Quer uma notícia boa? Nesse momento, o Guarani entra entre os 8, o 7º colocado nesse momento no Campeonato Brasileiro da Série C. Tudo bem que a 10ª rodada tá apenas começando, mas já tá dizendo um eizinho ali entre os 8, viu, Wagner? Já tá contando com a sorte, né? Com concorrentes aí tropeçando. E só lembrando, né? Qual é o tempo de jogo? 41:20. Nós vamos ter um tempo aí para comentar, mas eu acho que o Marcelo Fernandes inventou essa de Sarará aqui como terceiro zagueiro, como o Kevin, como o meio armador, como o Isaac jogando na frente aqui. O Guarani não se encontra, tá vencendo por 1-0. Mas me conta quais as chances que o Guarani teve. Me lembra aí, talvez eu não tenha esquecido aqui. O goleiro fez alguma defesa importante, a bola bateu na trave, passou perto, por cima. Só um chute do Diego Torres e nada mais. Então vamos dizer, é corneteiro. Mas não é, poderia o jogo fácil para o Guarani tá fazendo o jogo se tornar difícil. Porque tá dando chances para a chegada do CSA. Ainda mais com o árbitro aí meio bananão, né? Tá meio perdidão no jogo. A coisa pode complicar, mas eu espero que o Marcelo faça alteração no intervalo e venha com pelo menos uma alteração. A entrada do Mirandinha no lugar do Kevin. E agora o Daniel Baianinho tá ali conversando, vai amarelar para ele, né? Pelo menos amarelou para o Daniel Baianinho da equipe do CSA. Você viu o que aconteceu aí, André? Me parece ali uma discussão que houve, o jogador do Guarani veio ao solo, o Baianinho reclamou bastante, acabou tomando amarelo, é o 6º da partida, 3º para jogadores do CSA, 18, Daniel Baianinho amarelado, informando Óticas Ferrari. Foi o Bandeira que entregou o Baianinho, viu? Foi, né? Tá aí então, amarelou pro número 18 da equipe do CSA, falta para o Guarani, lá do canhoto, setor defensivo, e o Kelvin agora tá conversando com o auxiliar número 2, que é o Márcio Iglesias Araújo Silva, tá conversando com ele ali, né? Mas ficou por isso Parece que mesmo. ele deu 4. Vamos confirmar. E vem o Guarani, trabalhando lá pelo lado direito, bola com o Cicinho, encostou para receber, o Isaac já recebeu, tem mais atrás o jogador ali que é o Natan. Natan recebe, faz a finta, tem o Kelvin ali no círculo central, aí mesmo, é o Kelvin, já recebeu, mais na frente com o Diego Torres, recua com o Alan Santos, vai tocando o Guarani no setor defensivo com o Matheus Sarará, toca com o Natan no círculo central, mais à frente com o Kelvin, a marcação em cima dele era do Silas. Ele faz a finta, toca com o Bruno Santos, achou o Emerson dentro da grande área, bateu, espalma o goleiro, não, a bola foi na trave. Na trave, o chute do Emerson, mas tocou no goleiro, hein? Porque a bola saiu em lateral, já bateu o Emerson, chegou na linha de fundo, opa! O Ramon deu um rapa ali no Emerson. André Luiz, o clima tá quente aí embaixo, hein? E como tá quente? No lance anterior, o chute do Emerson Barbosa, a bola bateu no goleiro e na trave. E quase o Guarani faz o segundo gol e na sequência o Ramon deu um rapa no jogador do Guarani aqui, o Emerson Barbosa, que eu vou te contar, hein? Ficou barato pra ele. É falta pelo lado esquerdo de ataque do Guarani, finalzinho do primeiro tempo. O Guarani vence por 1-0 no Brinco. Faz a festa o torcedor bugrino no Brinco de Ouro. Falta para o Guarani no lado canhoto. Tá na bola o Kelvin, tá também o Diego Torres. Anderson, desculpa, esse último lance agora, o chute do Emerson, lembrou o primeiro gol do Guarani contra o Retrô. Se você se lembra. Isso. Igualzinho. A finalização, a bola entrou entre o goleiro e a trave. Só que agora, a bola pegou na trave, no goleiro também, linha de fundo, escanteio. Depois da sequência houve a falta e o Guarani vai cobrar. Vai cobrar o Guarani. O Kelvin saiu da bola. Quem vem para fazer a cobrança de pé na canhota? O Diego Torres faz o lançamento para dentro da grande área. Subiu a zaga. A bola passa por todo mundo. Vai sobrando. Bateu mal demais o Emerson. Direita, né? Pegou de direita, exatamente, Wagner. Pegou naquela que não é a mais boa. 4. Mais 4. Vamos até 49 minutinhos. Já passamos de 45. E eu tô tentando ajeitar a câmera aqui. Tá simplesmente impossível hoje, viu?
Tá complicado. Bola com o Andrei, mais 4. A torcida do Guarani canta o hino do Guarani. Vai fazendo a festa no Brinco de Ouro. O torcedor bugrino tenta chegar lá pelo lado direito. O Cicinho subiu o Enzo. A bola desviou no Enzo. Saiu, é lateral para a equipe do Guarani. 46 minutinhos. Estamos chegando nesse primeiro tempo. Festa do torcedor bugrino. É lateral para o Guarani, o Cicinho. E a torcida do Guarani canta e dança no brinco. Tá fazendo a festa. Bola com o Cicinho. Ele tenta chegar lá na linha de fundo. A marcação em cima dele do Guilherme Cachoeira. Levou, a bola não saiu, saiu. Tiro de meta para o goleirão Gabriel Félix fazer a cobrança. Mais uma para você, Anderson. Oi. Você sabe por que o nome de Guilherme Cachoeira? Agora eu não vou me atrever, Wagner Ferreira. É o nome dele. É o nome. Guilherme Cachoeira. Ô Wagner. Oi. Pensei que ele era de Cachoeiro, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Terra de Roberto Carlos. Rapaz, tá aí, ó. E a equipe do CSA tenta sair jogando lá pelo setor canhoto. Tá lá ele, o Guilherme Cachoeira. Saiu, é lateral para a equipe do CSA fazer a cobrança. Então nós temos mais 4 minutos. Deixa eu marcar aqui certinho. Eu vou falar para você, Wagner. Hoje, às vezes eu tô perguntando quem tá tomando o cartão, porque eu tô tentando ajeitar aqui para a imagem nossa sair, a transmissão ficar redondinha. A equipe do CSA vem trabalhando, sobra a bola com o Ramon, chega na marcação, o Emerson tira Alan Santos. Vai chegando lá mais uma vez, é ele, o Guilherme Cachoeira, espera a passagem do Enzo, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola bate em cima do Cicinho. Complementa o Isaac ali de cabeça, a bola vai saindo, lateral para a equipe do CSA. O CSA tá aí, tenta chegar ao gol de empate nesse primeiro tempo ainda, 4 minutinhos de acréscimo. O lançamento feito para dentro da grande área, Alan Santos de cabeça. Corta para a zaga bugrina, a bola sobra com o Ramon pelo lado direito, faz o domínio, espera a chegada de alguém, quem tá chegando na marcação é o Emerson. Ele recua atrás com o Betão. Betão vai virando para a canhotinha com o jogador que é o Marcão, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, já estamos chegando a 47 minutos e meio, lançamento feito, subiu de cabeça o Sarará. Chega ali o Bruno Santos, caiu, é falta, Wagner Ferreira. Acho que vai ficar 1-0 esse primeiro tempo, hein? Finalzinho do primeiro tempo, o Marcelo precisa fazer alguns ajustes aí nesse time do Guarani. Tá certo que ele teve as suas boas intenções, né? Com a formação inicial. Mas tem que rever esses conceitos aí, porque no segundo tempo o CSA não vai ficar nesse marasmo aí. Vai querer vir pra cima e tentar descontar com um empate. Por enquanto, o Guarani tá fazendo a lição de casa. 1-0, mas o jogo não tá decidido ainda não. E a equipe do Guarani trabalhando no setor canhoto, Emerson rouba a bola, sai jogando o Silas, toca mais à frente com o Daniel Baianinho, a marcação do Isaac em cima dele, vai levando, recuperou a posse de bola o Matheus Sarará. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família, moda é Biguá. Tem uma falta o CSA para fazer a cobrança. 48 minutos e 40. Estamos aí na última subida do ponteirinho. Silas na bola. Vai fazer a cobrança. Vai colocar a bola para dentro da grande área do goleirão Andrei. Pode ser o último lance desse primeiro tempo. Tá autorizado. Vai o Silas de pé na canhota. Toma a distância. Bate de pé na canhota lá para dentro da grande área. A bola passa por todo mundo e sai. Em tiro de meta para o goleirão Andrei. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Quando ergue o braço, aponta o final do primeiro tempo. 1 para o Guarani, gol do Bruno Santos. Rapaz do céu, o homem tem faro de gol, hein? 0 para a equipe do CSA. André Luiz, o detalhe aí nesse intervalo de jogo da Grigo que está começando agora, André. Eu confirmo a você o placar com um gol de Bruno Santos aos 29 da primeira etapa. O Guarani vence o CSA por 1-0, os jogadores do Guarani saindo, indo ao vestiário número 1, depois ali de uma conversa com a arbitragem. Também saindo os jogadores do CSA rumo ao vestiário número 2. Aos poucos o gramado vai ficando vazio aqui do Brinco de Ouro. Mais ninguém agora praticamente no gramado. Eu volto com você, Anderson Grigoletto. Tá aí o torcedor bugrino aplaudiu aí o time do Guarani que vai se dirigindo ali ao vestiário. Intervalo de jogo. Um abraço pro Álvaro Laça, grande seu Álvaro, tá ligadinho conosco aqui também
Ô, Wagner Ferreira, antes da gente fazer aquele intervalinho legal da Grigo, aquela famosa pincelada, né, desse 1-0 para o Guarani aqui no Brinco de Ouro. Não vamos dizer que não foi merecida a vitória do Guarani parcial nesse primeiro tempo. Mereceu, foi melhor que o CSA. Mas poderia ter resolvido a situação já nesse primeiro tempo. Porque teve mais posse de bola, teve mais escanteios. Mas deu mole, deu chance para o CSA, que não é nada disso. Está na frente do Guarani, dentro do G8. E, no entanto, não é nada disso. O Guarani fez o jogo fácil se tornar difícil. Tá certo que tá vencendo por 1-0. O torcedor apoiou, aplaudiu, mas tem que fazer isso mesmo. Agora, eu espero que, né, vamos aguardar aí que o Marcelo Fernandes tenha assistido o mesmo jogo que a gente, para voltar aí com o time do Guarani mais arrumado, né? Nada desse negócio de Sarará como lateral esquerdo, de soltar o Emerson, de Kelvin com a 7 jogar no meio campo ali. Então o Natan ficou perdido, o Guarani ficou realmente sem armação, porque o Diego Torres está jogando como se fosse um meia avançado, não um meia armador. Então nós vamos ver se o Guarani vem mais arrumado para o segundo tempo. Mereceu a vitória parcial nesse primeiro tempo, mas o CSA eu tenho certeza que vem aí com uma outra postura para a etapa complementar. Anderson. Tá aí, esse Wagner Ferreira, André Luiz, eu vou chamar, André Luiz já deu o detalhe lá do gramado, deve estar se encaminhando para o outro lado, né? Que agora o Guarani ataca pro gol do placar eletrônico, então o André já deve estar se encaminhando para lá. E daqui a pouquinho vem com todos os detalhes desse intervalo da Grigo. Eu tô tentando salvar a nossa imagem aqui, Wagner Ferreira, rapaz do céu. Eu tô numa briga, é aquele lance de assobiar e chupar cana, tentar olhar o jogo e tentar consertar a imagem aqui do nosso canal do Grigo. Mas hoje tá difícil, mas não tem problema não. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai daqui a pouquinho fazer o intervalo da Grigo e você que está acompanhando a nossa jornada esportiva, você está concorrendo a um boné da Rádio Grigo, hein? É um boné da Rádio Grigo, bacana demais. Aliás, as outras jornadas os ganhadores ainda não foram retirar os seus bonés, né? Não combinaram ainda as entregas. Temos que fazer as entregas para que várias pessoas ficam desfilando com o boné da nossa querida Rádio Grigo. Eu vou voltar aqui com a minha câmera do jeito que estava mesmo. Infelizmente o Wagner não está saindo na câmera nesse momento, mas não tem problema não, que a gente tenta consertar no intervalo de jogo. Então é o seguinte, 1-0 para o Guarani, aqui no Estádio Brinco de Ouro, nesse momento, intervalo de jogo, nós vamos fazer aquela paradinha, o nosso intervalo da Grigo, e a gente rapidinho já volta, hein? Já volta com toda a análise desse primeiro tempo, dessa vitória do Guarani. 1-0, tá aí, a minha câmera tá aqui, mas já vai sair já, porque nós vamos entrar agora no intervalo da Grigo. É rapidinho, a gente já volta, não sai daí não, hein? Vai compartilhando a nossa mensagem com os seus amigos, vai deixando o seu like, legal? Bom demais ter você conosco. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. É rapidinho, a gente já volta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. A Comstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Comstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Comstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@comstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Comstar Informática.
Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais do salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808 9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino, 925 e na Avenida Princesa do Oeste, 1165. Ótica Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica com a Eletrolar.
Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Gringo. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Gringo, um grande abraço. Estamos no intervalo do jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo o CSA por 1-0. No primeiro tempo, onde o Guarani foi melhor, mas não tão superior ao time de Maceió. Porque o Guarani fez um gol, meio que no acaso, né? Tá certo que a jogada foi construída, né? Bola na lateral da grande área, pro lateral que estava descendo, no caso o Cicinho. Fez o cruzamento ali entre a zaga e o goleiro. Entrou meio no carrinho ali o Brunão, o papel dele, papel de centroavante. Trombou com a bola acabou entrando assim, um gol meio esquisito, mas o importante é que a bola entrou e o Guarani fez 1-0, portanto. Mas deu espaço para o CSA, principalmente nas bolas paradas. O CSA andou complicando um pouco a defesa do Guarani. Eu achei que a escalação inicial do Guarani, feita pelo Marcelo Fernandes, fosse um pouco mais ofensiva. No entanto, muito cuidado defensivo, muito respeito para o CSA. Não que não merecesse, mas jogando em casa, e indo embalado por 4 jogos sem perder, com 2 empates e 2 vitórias, o Guarani era para embalar tranquilamente a 5ª vitória, o 5º resultado sem perder. E ele veio com o Sarará como terceiro zagueiro, para que o Emerson pudesse soltar e fazer uma ala aqui pelo lado esquerdo. E veio com o Kelvin, com a camisa 7, tá certo que numeração não quer dizer nada, mas imaginava-se que ele seria o substituto do Bilu, que foi embora, foi negociado, foi para o Juventude. Mas nada disso. Quem jogou à frente foi o Isaac, e quem jogou armando o jogo foi o Kelvin. Como ele está amarelado e não rendeu muito nessa função, eu esperava, ou espero, que eles fiquem lá pelos vestiários, que o Guarani venha com outro jogador para a posição. Ele tem o Mirandinha para jogar. Recua um pouco o Isaac e coloca o Mirandinha mais avançado. O Guarani ganha em termos ofensivos. O próprio Diego Torres hoje é um pouco inibido em função dessa mexida no ataque. Porque o armador é o Kelvin, mas quem joga ali pelo meio, Wagner, com a camisa 8 no caso, mas está com a 10, é o Diego Torres. E aí, André? Mudança no Guarani. Vai embora o Kelvin com a 7 para a entrada com o Alisson com a 13. Bom, quem sai tá certo. Quem entra não era da minha preferência, mas em todo caso agiu corretamente o Marcelo Fernandes em mexer nessa posição no meio-campo do Guarani. O Guarani que não teve muitos acertos de passe, né? Teve um chute logo de começo de jogo do Diego Torres por cima. O CSA logo de cara teve uma bola parada, um chute para fora. Veio o gol, né? A 29 minutos, o gol do Brunão. Depois o Silas cobrando falta de novo. O Andrei pegou, fez a defesa. E no finalzinho aqui o Emerson, né, lançado nas costas da zaga, finalizou, a bola bateu na trave e o Guarani ganhou o escanteio. Então vamos ver, com essa alteração, Kelvin ficando para o banco, como é que o Guarani se porta neste segundo tempo. Anderson Grigoletto. Tá aí, Wagner Ferreira, a sua análise nesse intervalo de jogo. Teve alteração também na equipe do CSA. Daqui a pouco o André confirma pra gente, beleza, André? O 10 e o 20. Entrou o 10 e o 20, é isso? Exatamente. Entrou o 10 e o 20. Anderson. Apita o árbitro! Começa o segundo tempo no Brinco de Ouro. 10ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série C. Você está curtindo a jornada esportiva da Gringo, da
1-0 pro Guarani aqui no Brinco de Ouro. Você curtindo as emoções com esse timaço da nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E com todo o timaço da Grigo. Fala, André, alteração no CSA também, né? 2, foi embora o camisa 7, Silas para a entrada do 10. O 10, que é o Brian, foi embora o 18, Daniel Baianinho para a entrada do 20. O 20, que é Luciano Naninho, informando a Eletrolar. Luciano, Naninho e Brian, é isso? Isso mesmo, Luciano Naninho, que é o 20, e o Brian, que é o 10. Tá aí. Alteração, então, do Marcelo Fernandes, entrou o Alisson, né? O Wagner já falou que não seria essa alteração que ele faria. E essas duas alterações do técnico Igor Magalhães também na equipe do CSA, Wagner. O Silas só aproveitou, só esteve em campo para cobrar falta, né? É jogador das bolas paradas do time do CSA. É um jogador que passou aqui pelo Guarani em 2022, jogou na base do Inter de Porto Alegre. Ele ficou pelo vestiário, veio com esse Brian aí, que é um jogador mais ofensivo. E o Daniel Baianinho, né, pendurado com o cartão. Aliás, o Silas também estava pendurado. Então o Daniel Baianinho ficou lá pelo vestiário. E esse Daniel Baianinho aí jogou no Capivariano, jogou no Brusque, no Joinville. E dá lugar então pro Naninho. Esse Naninho é apelido mesmo, né? Não é nome dele não. É Naninho, é apelido em função do tamanho dele, tem 1,70 m. Não é tão baixo assim, mas do tempo de infância dele, ficou apelidado de Naninho e ficou. Então tá aí. O Luciano Naninho é um jogador de meia, joga como ponta direita também, é jogador de ataque. Tá aí, lateral para a equipe do Guarani, lado direito, tá o Cicinho para fazer a cobrança. Tá 1-0 pro Guarani, é comecinho de segundo tempo. O Guarani tá ali para fazer a cobrança lateral, cobrou errado, né, o Cicinho, nos pés do Enzo. Ele dá um chutão na frente, tá ali o Gustavo Nicola, tenta fazer a proteção, na realidade era o Brian. Ele toca, já sai jogando a equipe do CSA, toca na frente com o Thiago Marques, passa por todo mundo, não passa pelo Alisson, que recua a bola com o Andrei. Andrei de perna direita faz o lançamento, tá buscando o Cicinho. Cicinho dá um toque de cabeça mais na frente. Quem recebeu é o Bruno Santos, o artilheiro da partida. Ele faz o lançamento para dentro da grande área. Achou! Isaac, a bola bateu na canela, mas saiu. Saiu em escanteio para a equipe do Guarani, mas deu sorte o Isaac. Que matada horrível, hein, André? Que matada horrorosa, né? A bola acabou perdendo tempo, ele acabou perdendo o tempo de bola, na verdade. O zagueiro, camisa número 3, aí o Betão mandou pela linha de fundo. É escanteio pelo lado esquerdo, primeiro para o Guarani na segunda etapa, vem para a cobrança o camisa 10, Diego Torres na bola. Grande Mário Júnior, grande e legal ter você sempre conosco, em todas as jornadas, tá ligadinho conosco, Mário Júnior, valeu demais. Escanteio para o Guarani, é o primeiro do segundo tempo, tá lá o Diego Torres, pelo menos o Kelvin agora, né? Não vai ficar aquela onda de dois jogadores ali do nada. Vai ser autorizado de perna canhota, coloca para dentro da grande área, subiu o Alan Santos de cabeça, a bola passa, sobe também o Emerson, chega, tira. A zaga da equipe do CSA que sai num contra-ataque agora com o jogador que é o Silas. Ele rola a bola desse lado pro Guilherme Cachoeira, tem a marcação em cima dele do Natan. A torcida simplesmente aplaude o Natan, que dá um chutão pra fora, né, André? Olha, o Natan foi bem nessa, hein? Não perdeu tempo de bola, acabou tirando o pão da boca do atacante do CSA, que poderia ser na cara do Andrei. Continua 1-0, o Guarani vence na segunda etapa, informando a Eletrolar. Foi bem o Natan, tava no mano a mano com o atacante e poderia levar um corte ali, um drible, e fatalmente seria o gol do CSA. Bem nesse lance aí, o camisa 8, o Natan. E a equipe do CSA tentava sair jogando, intercepta a jogada, o Alisson agora. O Marcão tentou fazer um lançamento simplesmente horrível também. Saiu a bola em lateral para o Guarani do lado direito. Vem caminhando na tranquilidade o Cicinho para fazer a cobrança. Você está acompanhando a Jornada Esportiva da Grigo. É Campeonato Brasileiro, é Série C. Tá 1-0 para o Guarani aqui no Brinco de Ouro. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá.
Rapaz do céu, o Marcão veio meio revoltado nesse segundo tempo. Foi mais um chutão pro nada, né? Tiro de meta pro Guarani, André. O Marcão parece que ele tá meio bravo. Chutou muito mal pela linha de fundo. Tiro de meta para o André e continua 1-0 Guarani. Vence o jogo no Brinco, informando o Clube Concórdia. E você que está acompanhando pelo canal do Grigo, você está vendo a minha imagem apenas hoje meio que travada, né, para variar. Mas foi o jeito que eu achei, viu, Wagner? Porque nós dois não estávamos dando certo. Aliás, não está dando certo de jeito nenhum hoje aqui a nossa imagem. Sai jogando o Guarani com o Cicinho. Cicinho já toca rapidinho, a bola combate o Sarará para ninguém, né, Sarará? Tentou jogar no lado canhoto para o Emerson, pegou mal na bola o Sarará, a bola saiu, lateral para a equipe do CSA. Tem pressa o Ramon, já bate, já estava ali para receber o jogador que é o Luciano Naninho, devolve a bola com o Ramon, toca ali, já recebeu o Gustavo Nicola, conserta tudo ali o Betão. Ele joga com o Marcão. Marcão recua a bola no perigo pro Gabriel Félix. Quase que o Bruno Santos rouba a bola. O Marcão, vou falar pra você, a água que ele tomou não tava legal não, André. Ele deu uma de muito amigo. Recuou muito fraco para o goleiro Gabriel Félix, que teve aí que se virar, literalmente. Quase o Bruno Santos toma o pão da boca dele e faria o segundo gol. Olha o Guarani. Lá vem descendo o Guarani. Bola jogada no lado canhoto. O Emerson faz o cruzamento rasteiro. Marcão! Toca a bola em escanteio. Tava chegando ali o Guarani. Quase. Se a bola praça, o Bruno Santos estava livre para fazer o segundo, André. E de novo, pelo lado esquerdo, contra-ataque rápido do Guarani. O cruzamento, o Marcão chegando, mandou por sobre a meta do goleiro Gabriel Félix, lá na torcida do CSA. É escanteio, Diego Torres na bola. Segundo escanteio do segundo tempo, segundo escanteio pro Bugre. Diego Torres está na bola, vai vir bola de pé na canhota. O árbitro tá conversando com a galera dentro da grande área, agora autorizou. O Alan Santos tá ali no agarra-agarra dentro da grande área. Tá autorizado, Diego Torres de pé na canhota, faz o cruzamento, subiu também a zaga do CSA, tira. A bola vai sobrando com o Guilherme Cachoeira, chega a marcação em cima dele do Emerson. Ele toca na frente com o jogador que é o Enzo, chega, Natan! Mais uma vez de mano, mais uma vez deu bom pro Natan, André. E de novo ele, Natan Camargo no lugar de sempre, acabou tirando o pão da boca do Enzo, mandou para a lateral cobrada, olha o CSA. Vem descendo com o Camacho, ele pega da canhota, vira lá do lado direito com o Ramon vem caminhando, tem o Brian mais na frente, ele faz o cruzamento para ninguém. Mas a bola desviou, hein? Desviou no jogador do Guarani, no Diego Torres, saiu. É escanteio para a equipe do CSA, André Luiz. Exatamente, desviou no Diego Torres, a bola foi pela linha de fundo. É escanteio, lado direito, favorece a equipe azulina de Maceió, o CSA desce. Continua 1-0, Guarani vence no Brinco. E vai fazer a cobrança, tá lá o Ramon. Vai colocar de pé na direita a bola para dentro da grande área do goleirão Andrei. Tá 1-0 Guarani. Estamos com 8 minutinhos e meio desse segundo tempo. Autorizada a equipe do CSA nos braços do Andrei, que segura firme. Segura firme. E de pé na direita faz o lançamento na frente. Tá buscando o Bruno Santos. Quem sabe ele pega. Tem na marcação apenas o Enzo ali. Chega, faz o cruzamento para dentro da grande área. A bola passa por todo mundo. O Diego Torres tenta ali evitar a saída. Evitou. Lá do lado canhoto. De pé na esquerda, ele faz o drible em cima do jogador. Recua mais atrás com o Matheus Sarará. Devolve a bola com o Diego Torres. Está ali chegando o Natan. Ele prefere mais atrás com o Emerson. Mais atrás ainda trabalhando com o Alisson. O Guarani na tranquilidade. A torcida aplaude. Alan Santos tocou, chegou na marcação. O Nicola colocou para fora, é lateral para o Guarani, lá do lado canhoto. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Conquistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. A equipe do Guarani aqui com o Rafael tentou fazer o toque pro Cicinho, pegou mal, saiu, é lateral para a equipe do CSA. O Guilherme Cachoeira já bateu a bola com o Camacho, tá ali, encostou o jogador que é o Gustavo Nicola. O Gustavo Nicola vai trabalhando ali no setor defensivo, vai virando da canhota, toca a bola com o Brian mais à frente, chega a marcação em cima dele do jogador, o Alisson. A bola volta com o Nicola, sai jogando com o Camacho. Vem a marcação em cima dele do Bruno Santos, ele vira lá para a direita com o Betão. Sai jogando a equipe do CSA, bola com o Ramon, bateu em cima do Emerson.
Emerson saiu, lateral para a equipe do CSA. Lado direito, campo ofensivo, o CSA tá no prejuízo, tá atrás do placar, tenta chegar aí ao gol de empate. O Guarani tenta chegar ao segundo gol para ficar mais tranquilo na jogada. Opa, braço do Ramon, falta pro Guarani ali no setor defensivo, lá do canhoto, André. Falta do Ramon, meteu o braço na bola, linha divisória de meio campo, lado esquerdo. Defensivo do Guarani favorece ao Bulgari, que vence 1-0 no Brinco, informando Óticas Ferrari. Tá aí, tem o segundo gol do Londrina, hein? Lá, jogando em Pernambuco, lá no campo do Retrô, 2-0 para a equipe do Londrina. Londrina, nesse momento, vai chegando à liderança do campeonato da Série C. Tá aí com 19 pontos ganhos, Londrina, Caxias, Ponte na terceira colocação. O Guarani nesse momento na sétima colocação. E o CSA que começou dentro do... Tá lá, tá na quinta colocação ainda, tá se mantendo. Lembrando que são os 2 primeiros jogos que estão acontecendo nessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cicinho tá caído aí, André. Ele tá caído, vai se levantando, falta para o Guarani, linha divisória de meio campo já cobrada, continua 1-0 Bugre, vence no Brinco, informando Prado Corretora. E vem descendo a equipe do Guarani, lançamento feito, era pro Bruno Santos, tira a zaga, sai jogando lá o Luciano Naninho, toca a bola com o Ramon tocou mais na frente, caiu, é falta para a equipe do CSA fazer a cobrança lá do lado direito, grande Madalena dos Santos, grande Madá. Boa noite, abraço, Anderson e toda a equipe, boa sorte para o Guarani, grande Madá, que legal ter você aqui conosco, hein? Tá concorrendo ao boné. Aliás, Madá, eu sei que eu tô te devendo, viu? Precisamos combinar aquele prêmio do Deb ainda, que você não retirou, ou eu não te entreguei, né? São 2 prêmios lá, tem o arroz, tem uma caneca da Marli, não esqueci não, viu? Vamos marcar aí pra gente tá entregando pra você. Quem sabe numa resenha legal, né? A gente já entrega pra você. Vem descendo o CSA, bola com o Marcão. Ele toca a bola com o jogador que é o Camacho, vem descendo, faz o break. Tem do ladinho dele pra receber o jogador que é o Naninho. Ele faz o cruzamento lá pro Ramon dentro da grande área, subiu. O Emerson sai jogando na boa, toca do lado com o Alisson, olha o Thiago Marques quase que rouba a bola do Alisson, ele joga dentro da grande área mesmo pro capitão Alan Santos, de perna direita, toca a bola pro Cicinho, tenta sair jogando, vem a marcação do Enzo, houve o encontrão, a bola saiu, apenas lateral para a equipe do CSA fazer a cobrança. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 12 minutos e meio passados desse segundo tempo, o placar está assim aqui no Brinco. Guarani 1, CSA 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E o CSA trabalhando lá no lado direito, recuo de bola com o jogador que é o Naninho. Naninho vem caminhando no círculo central, toca com o Camacho. Camacho tem a marcação do Bruno Santos em cima dele, ele pisa na bola, joga do ladinho canhoto com o jogador que é o Marcão. Marcão vem descendo, faz o lançamento na frente, era com o Brian. Rouba a bola o Cicinho, opa! Falta do Gustavo Nicola em cima do jogador bugrino no setor intermediário, campo defensivo. E ficou caído o jogador do Guarani ali, o Matheus Sarará, o André. Ficou caído o Sarará e ficou barato para o Nicola, porque não é a primeira entrada dele, como gosta de abrir a caixa de ferramentas. O camisa número 8 da equipe do CSA. Lance paralisado, favorável ao Guarani, que vence 1-0 no Brinco, informando Óticas Ferrari. Esse Gustavo Nicola, ele é de Taboão da Serra, aqui do estado de São Paulo. E jogou no Rio Branco de Americana, jogou no Independente de Limeira. E, portanto, tá na região, né? É da região. Olha o Cicinho quase se complicando ali, recua a bola com o Alan Santos, sai jogando na boa com o Alisson lá do lado canhoto, tem na frente o Emerson, já recebeu o Emerson, chega a marcação do Brian em cima dele, o Emerson ainda tá com domínio, ameaçou fazer o lançamento, recua mais atrás com o Alisson, faz o domínio, achou na tranquilidade, sozinho o Natan. Natan toca mais à frente com o Diego Torres, devolve a bola com o Natan, mais à frente toca com o Isaac, vai tocando a bola ali, o Guarani no círculo central, a bola com o Matheus Sarará, joga na canhota com o Emerson, faz o lançamento para dentro da grande área, nos braços do Gabriel Félix. Wagner Ferreira, 14 minutos e meio, continua 1-0 para o Guarani e o jogo. O jogo está equilibrado no segundo tempo, né? O CSA não tem força ofensiva, o Guarani domina bem a situação aqui atrás, mas o Guarani continua pecando por falta de capricho no último passe, né? Quando está com a posse de bola, para colocar um companheiro na cara do gol. Até agora, o Guarani teve alguns escanteios a seu favor, por 2 a seu favor, contra 1 nesse segundo tempo, né, do CSA. Mas em termos de chances agudas mesmo,
Praticamente nenhuma, né? Então o Guarani está praticamente administrando essa vantagem de 1-0. Agora é perigoso, hein? Perigoso porque o CSA, embora seja um time limitado, mas está tentando algumas jogadas aí para empatar o jogo. Olha aí, o Luciano Daninho toca a bola com o Braia dentro da grande área. Chega a marcação do Alan Santos, ele joga com o Guilherme Cachoeira, faz o lançamento, a bola lá com o Ramon, sobe de cabeça e sentiu o Emerson. O árbitro disse que foi cabeça e manda continuar. O Ramon faz o cruzamento de cabeça, tava lá na jogada o Matheus Sarará. Subiu o Nicola, bate na frente. Agora que parou. Eu achei que o árbitro já tinha que ter parado a jogada, André Luiz. Você tá no gramado, porque o Emerson levou a pancada na cabeça. Ele fez a sinalização, né? Que o Emerson foi na cabeça e mandou o jogo continuar. Agora que ele para o departamento médico do Guarani fazer ali o atendimento para o Emerson, mas eu achei que ele deveria ter parado essa jogada já no acontecer do ato ali, né, da pancada que o Emerson recebeu, André. Exatamente o que você disse, o árbitro deveria ter parado no ato do choque. Ele não parou, deixou o lance seguir e depois foi parar e depois foi ver o que tinha o jogador do Guarani. Na minha opinião é igual à sua. Errou o árbitro neste lance. Tá aí, tá recebendo atendimento o jogador do Guarani, o Emerson. E quem tá me salvando aqui no atendimento, às vezes, nas tosses, nos coffee-coffees, é o grande Wagner Ferreira. É bom demais, André. É bom demais trabalhar com simplesmente a experiência do rádio, viu? É bom demais. No cacuete, né? Como diz o outro, né? Quando a coisa tá pipocando, a gente já assume por aqui. Mestre Wagner Ferreira é realmente sensacional. E como é, viu? E como é? Tá ali, tudo legal com o Emerson, já sai jogando a equipe do Guarani, já perdeu o posse de bola. Bola com o jogador que é o Enzo, toca com o Guilherme Cachoeira, devolve a bola com o Enzo no carrinho, o Cicinho tava lá. Tenta evitar a saída do Diego Torres, mas saiu, é lateral para a equipe do CSA fazer a cobrança pelo lado canhoto. Tá o Enzo, tá ali também o Guilherme Cachoeira do ladinho dele para receber essa bola. O número 11 da equipe do CSA, ele tentou tocar a bola com o Brian, o Cicinho chega, rouba a bola, caiu, levantou, bate na frente, alivia, tá? A bola vai sobrando com o Betão. Vai mudar? Quem vai mudar, Daqui a pouco o CSA, o técnico Igor Magalhães fará sua terceira alteração na equipe. E a equipe do CSA trabalhando a bola com o Brian. Brian joga mais atrás com o Gustavo Nicola, toca com o Naninho, Naninho com o Brian, mata no peito, coloca no chão, coloca na frente com o Thiago Marques. Bateu! De pé na direita, a bola saiu sobre o gol de André. Manda, André Luiz. É Marcelinho, camisa número 22 aí na equipe do CSA. Terceira alteração processada pelo técnico Igor Magalhães. Vamos ver quem vai embora na equipe azulina de Maceió. Ainda não está dando para ver a placa, que está lá do outro lado. Ela não está, ela está falhando a placa. Eu acho que é o número 8. É o Gustavo Nicola, né? É o 8, o Nicola vai embora. Então mudou o técnico Igor Magalhães, foi embora 8, Gustavo Nicola, entrou 22, Marcelinho, informando com Pistar Informática. Mais uma alteração do Igor Magalhães, Wagner Ferreira. Ele chama um jogador que é um atacante, né? Aliás, é conhecido nosso, hein? Marcelinho, ele joga um jogador de beirada, joga pela direita, joga pela esquerda. Jogou no Guarani em 2024, sabe com quem? Jogou com o Caio Dantas, jogou com Camacho, o próprio Camacho. Jogou com o Chay, lembra? Sim. Chay. Jogou com o Regis. É dessa época aí, o Marcelinho, que entrou agora no time do CSA, no lugar do Nicola, realmente vai tornar o CSA um pouquinho mais ofensivo. Ô Wagner, nessa época o Chay veio do Botafogo. É, exatamente. E tá bom de enxergar o Marcelinho, porque ele tem o cabelo meio platinado ali, né? Brilha ali bastante, dá pra enxergar tranquilo ele. Lateral para o Guarani, já batido, bola com o Bruno Santos. Bruno Santos tentou fazer o domínio, chega a marcação do Betão em cima dele, colocou pra fora. Lateral para o Guarani. Lado ofensivo, lá no lado canhoto. Setor ofensivo, vai o Emerson caminhando para fazer a cobrança. Vai se movimentando o Isaac, tá ali também o Diego Torres. Ele prefere fazer o lançamento, tá buscando o Bruno Santos. Sobe o Betão de cabeça, tira. Sobra a bola com o Natan. Natan dá um toquinho na bola, sobrou a bola com o jogador que é o Brian. Brian mais atrás com o Ramon, devolve a bola com o Brian novamente. Vai trabalhando a equipe do CSA lá no setor defensivo. A bola sobrando com o Betão. Vai virando lá da direita para canhota. Quem recebeu agora para receber é o Enzo. Vem caminhando a equipe do CSA, pisa na bola, recebeu o Luciano
Naninho. Ele para, toca mais à frente com o Brian. Brian faz o domínio, toca ali, tem o Naninho do lado, já recebeu o Naninho, vem trabalhando a marcação do Guarani, tá todo fechadinho ali no setor defensivo. Uma enfiada de bola do Naninho pro Enzo, chegou na linha de fundo, no carrinho chegou o Cicinho. A bola desvia no Enzo, saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Mais uma vontade dessa equipe bugrina, não pode dizer que não tá tendo hoje, né, Wagner Ferreira? Destaques, né, pro Natan e pro Cicinho, né? A primeira que ele vai com tudo para dominar a bola, para se livrar dela, defender. E ele conseguiu o lateral ainda a seu favor. Então, e numa outra jogada aqui na nossa frente também, se empenhou demais para mim, olha, por enquanto, né, no teu quadro final, né, o craque da Grigo, para mim tá entre Cicinho e Natan. Tá aí, falta pro Guarani no setor defensivo. Vai o Rafael fazer a cobrança. Infelizmente, a nossa imagem está travando geral hoje na nossa imagem aqui no canal da Griga. Eu vou deixar a imagenzinha aqui do Guarani e CSA que fica melhor. A gente deixa não o tem... banner aí, porque às vezes banner. É melhor não ver certas coisas. Bate, Rafael, de perna direita, faz o lançamento pra ninguém, né, Rafael? Nos braços do goleirão Gabriel Félix, que de perna direita já sai jogando com o Enzo, faz o domínio. 18:21 no Guarani. 18:21, daqui a pouquinho. Não é o horário não, viu? Agora é 18:26, mas vai entrar o 18 e o 21. André Luiz já confirma quem vai entrar no Guarani, quem vai sair daqui a pouquinho. Diego Torres, ele vai trabalhando, toca a bola errado. O Thiago Marques recuperou, sai jogando. Manda, André Luiz. Cauã Jesus, que é a 21, e o 18 é o Giovani. Cauã Jesus. E 18 é o Giovani. E o 18... famoso Giva. É, o Giovani. Daqui a pouquinho os dois aí na equipe bugrina. Tá ali, esperando a bola sair para fazer a alteração. Que lançamento do André, hein? Ele buscou o Emerson lá no setor canhoto. Ramon antecipa. Sai jogando recua com o Gabriel Félix de perna direita. Dá um chutão, mata no peito o Matheus Sarará. Sai jogando a equipe do Guarani. Tenta chegar no campo de ataque. A bola desviada pelo Camacho. Sobra ainda com o Isaac. Isaac mais à frente com o Emerson. Toca na frente com o Matheus Sarará na linha de fundo. Faz o cruzamento para dentro da grande área. Tira de cabeça a bola. Ia chegando no Diego Torres. Mas sobra a bola agora com o Natan. Bateu de fora da área. Pegou mal na bola. A bola saiu em tiro de meta. Alteração no Guarani, o André. Tá indo embora o camisa número 5 do Guarani. O camisa número 5, Matheus Sarará, para a entrada do camisa número 21, Cauã Jesus. E tá indo embora o 11 do Guarani, o Isaac, para a entrada do Giovani, o 18. Informando a Eletrolar. Tá aí então, André Luiz informou, saiu o Matheus Sarará e o Isaac, entraram Cauã Jesus e o Giovani, Wagner Ferreira. Não tá errado não, acontece que não há muita perspectiva de melhora, porque a qualidade técnica aí dos jogadores que entram e que saem praticamente a mesma. Então, aguardar aqui, olha só a alavanca. E a bobagem agora tira, Rafael! Quase numa lambança ali da zaga do Guarani. O CSA empata, André. É por muito pouco. O CSA não chega e chegou chegando. Quase a equipe azulina consegue o seu gol de empate. Nesse momento o jogo paralisado. O árbitro conversa com os jogadores, tanto de um lado como de outro. Continua 1-0. O Guarani vence no brinco, informando o Ática Serrari. Tá aí o Alan Santos, estava caído lá. Guilherme Cachoeira faz o cruzamento, tira de soco o Andrei. A bola vai sobrando com o Diego Torres. Tentou passar, caiu, pediu falta. O árbitro não marcou falta não. Ou marcou? Marcou falta. E tem dois jogadores do Guarani caído, o Alan Santos e o Andrei também, o André Luiz. Tanto o Alan Santos como o Andrei estão caídos e o árbitro paralisa. Vai lá ver o jogador do Guarani. Jogo paralisado, círculo central de meio campo. Continua 1-0, o Bugre vence no brinco, informando Clube Concórdia. Vai ter alteração no CSA também, ele vai gastar as suas duas últimas alterações do técnico Igor Magalhães, correto, André? Correto, ele vai gastar as duas últimas alterações, já te confirmo quem sai e quem entra na equipe azulina. Tá aí. Enquanto isso, eu vou falando pra você que Rádio Grigo, a rádio
Rádio dos Amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado, 272. Telefone 3231-3299. Vou dizer pra você que não dá mais pro Alan Santos, viu, ô André? É, realmente, ele tá saindo de maca. Alan Santos parece que não dá mais para ele. Vamos ver se há alguma movimentação no banco do Guarani. Me parece que sim. Vamos ver aí, já vem jogador do Guarani para a mexida. Bom, alterações no CSA. Foi embora o 9, que é o Thiago Marques, para a entrada do 19. O 19, que é o jogador Igor Bahia. Igor Bahia. Correto. Igor Bahia. Vamos ver agora outra alteração no CSA. Então foi embora Thiago Marques para a entrada do Igor Bahia com a 19. Vamos ver quem mais a próxima alteração. Está indo embora o meia dúzia, que é o jogador Enzo, para a entrada do 26. O 26, que é o Roberto. Tá aí então as duas últimas alterações do técnico Igor Magalhães. E no Guarani daqui a pouco tem alteração também, né, o André? Tá ali, ó. Para entrar o jogador. Vai sair machucado o Alan Santos. Vamos ver quem vai entrar no Guarani. Daqui a pouco a placa está subindo. O quarto árbitro está lá mexendo na placa e agora ela sobe. Vai embora o 4, que é o Alan Santos machucado, para a entrada o 14, o jogador do Guarani, Diogo Silva, informando Clube Concórdia. Tá aí, alteração por contusão, né? Que o técnico Marcelo Fernandes tem que fazer. Entrando o Diogo Silva. E tá aí então. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira analisa, porque a equipe do CSA vem descendo. Vem descendo com o Luciano Naninho. Toca do ladinho com o Guilherme Cachoeira. Já recebeu o Camacho ali na linha que divide o gramado. Vai virando com o Betão no círculo central. Recebeu o zagueiro. Joga lá do lado direito. Quem recebeu é o Ramon. Ramon faz o break, devolve a bola com o Betão. Betão faz a finta em cima do jogador do Guarani, que é o Bruno Santos. Toca a bola com o Ramon. Faz o cruzamento para dentro da grande área. Tava lá o Alisson. Coloca a cabeça na bola, a bola saiu, é lateral para a equipe do CSA pelo lado direito. Tá 1-0 para o Guarani. Daqui a pouquinho Wagner Ferreira analisa essas alterações do técnico Igor Magalhães e também essa alteração forçada do técnico Marcelo Fernandes. Caiu o Ramon, perdeu, mandou continuar, bola com o Bruno Santos, perdeu para o Betão. Wagner Ferreira. E aí, alteração no Guarani forçada, a contusão do Alan Santos, a entrada do Diogo Silva e as duas alterações no time do CSA também. Uma delas é na lateral esquerda, um lateral pelo outro. Olha o CSA. E lá merecendo o Guilherme Cachoeira, bateu! A bola passa à direita do André e vai pra fora. Entrou o Roberto no lugar do Enzo. Esse Enzo, eu não sei nem se o André conheceu. Ele, 4 anos de 15 de Piracicaba. Jogou no 15 durante 4 anos. Ele é de Santos. Conheci, sim. É, e depois foi pro Mirassol. E entrou agora o Roberto, que é lateral esquerdo de ofício. Jogou no Ituano, no Novo Horizontino, na Chapecoense, na Ferroviária. Um lateral pelo outro. E a outra alteração foi o Igor, né? O Igor Bahia. Igor Bahia. É, centroavante, jogador de área. Jogou no Tombense, no Juventus da capital. É, o Igor tá mexendo com as suas peças e mexeu do meio campo pra frente, tentando aqui pelo lado esquerdo, com sangue novo aí, com o Roberto, tentar alguma coisa. Mas olha, o jogo não tá definido não, hein? Agora ali que abre o olho. E bola jogada na frente com o Marcelinho, vem a marcação do Emerson em cima dele, o Marcelinho tenta evitar a saída, sobra com o Alisson, sai jogando tranquilamente o jogador bugrino, ele faz o lançamento com o Bruno Santos, mata no peito, coloca no chão, chega o Betão na marcação em cima dele, dá correria, o Guilherme Cachoeira, toca a bola com o Roberto, faz a finta, vem a marcação em cima dele do Cauã Jesus, rouba a bola, toca a bola com, olha aí, de calcanhar o Bruno Santos, devolve a bola com o Cauã Jesus, vem descendo pelo lado direito a equipe do Guarani, mas não tem ninguém ali na grande área, hein, o Cauã Jesus, ele para, faz o domínio, toca mais atrás com o Cicinho. Cicinho tocou meio esquisito com o Natan. Conserta tudo, vira na canhotinha com o Emerson. Emerson faz o domínio, recua a bola com o jogador que é o Diogo Silva. Sai jogando o Guarani no setor defensivo com o Rafael. Rafael toca no círculo central com o Natan. Mais atrás com o Alisson. Chega na marcação em cima dele o jogador que é o Brian. Boa, o Natan já toca na frente. Vem descendo a equipe do Guarani. A bola com o Giovani. Giovani joga lá do lado canhoto com o Emerson. Recua com o Alisson. Mais atrás com o Diogo Silva. É o Guarani tocando a bola.
Tá na frente o Guarani, tá 1-0 pro Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. E o Giovani faz o lançamento no peito do Roberto, agradece, põe no chão, sai jogando, toca na frente com o Guilherme Cachoeiro. O Cicinho tentou ali no carrinho, chega a marcação do Rafael, chegou, fez a falta. Falta do Rafael em cima do Guilherme Cachoeira, aqui na meia direita, já bateu o Roberto. Bateu lá atrás com o Marcão, vai virando na direita com o Betão. O Betão ultrapassa a linha aqui de gramado, toca com o Ramon, tá encostando para receber o Brian. Brian já recebeu mais atrás, toca com o Betão. Betão faz o domínio, vai jogando no círculo central com o Marcão. A equipe do CSA tenta chegar ao gol de empate, vira pro lado canhoto, é com o Roberto, toca de cabeça, a bola com o Guilherme Cachoeira. Ele joga mais atrás com o Luciano Naninho. Luciano Naninho para, faz a finta, vem descendo pelo lado canhoto, a equipe do CSA, a marcação em cima dele, tentou tocar a bola pro Roberto, chegou o Cicinho, sai jogando o Cauã Jesus, tá abrindo o Bruno Santos, já recebeu na frente, vem descendo a equipe do Guarani pelo setor direito, a marcação de 2 jogadores da equipe do CSA, tá o Camacho, tá também o Marcão no calcanhar, na experiência Bruno Santos, colocou de calcanhar, a bola bateu no Camacho, saiu, é lateral para a equipe do Guarani, André. Que experiência, hein? Que experiência do Bruno Santos, ele acabou dando de calcanhar, a bola tocou no Camacho, saiu lateral para o Guarani, continua 1-0, Bugre vence no Brinco, informando Conquistar Informática. Lateral pro Cici, já bateu com o Cauã Jesus, ele faz a finta, chega a marcação em cima dele do Camacho, colocou a bola para fora, mais um lateral para a equipe do Guarani pelo lado direito. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos e falam para você o tempo e placar de jogo. Jogados 31 minutinhos e 20 segundos desse segundo tempo, o placar está assim. Veio só um minutinho que mereceu no Guarani, o Emerson faz o cruzamento, chegou ali para tirar o Betão. E caiu o Emerson lá, hein, André? Parece que é cãibra. É cãibra, né? É cãibra, sim, no Emerson, no cruzamento a zaga acabou tirando pela linha de fundo. Vamos ver aí se o técnico Marcelo Fernandes vai fazer mais uma alteração, tirando o Emerson, Anderson. Tá ali, tá sentindo câimbras o Emerson. 32 minutinhos desse segundo tempo. O placar aqui no Brinco de Ouro está desta maneira. Guarani 1, CSA 0. Futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Já tá tudo legal com o Emerson, já bateu o lateral, a equipe do Guarani vem descendo lá pelo setor canhoto, faz ali a marcação do Ramon em cima do jogador bugrino, caiu, pediu falta, o árbitro deu apenas... E o que? Foi lateral? Foi... O que foi que o árbitro marcou aí, André? O último toque foi do jogador do CSA. Despencou o Emerson ali, ó. O Emerson caiu de novo, sentindo câimbras. E vamos ver aí o que ele marcou, porque o último toque realmente foi do jogador do CSA, o Emerson tá caindo no gramado. Tem alteração aí, ó, o André, tem ali um jogador do Guarani para entrar, com certeza no lugar do Emerson. Com certeza, sentindo muitas câimbras, o lateral esquerdo do Guarani. Vamos ver quem vai vir aí, me parece que é o camisa número 23, o Luiz Miguel, que será a última alteração processada pelo técnico Marcelo Fernandes. Wagner Ferreira, o Emerson sentindo bastante câimbras, o Alan Santos já saiu contundido, isso não é legal, né? O Emerson, pelo jeito, é apenas câimbras ali mesmo, né? É coisa de jogo, coisa que acontece, o desgaste, né? Verdade, e é o Luiz Miguel mesmo que vem para o lugar do... Luiz Miguel, camisa número 23, para o lugar do meia dúzia, Emerson Barbosa. Tá, então mais uma alteração na equipe bugrina, entrando... O Luiz Miguel, 23 no lugar do 6, Emerson, Wagner Ferreira. Pois é, o Emerson foi longe de ser um lateral esquerdo de ofício, né, no jogo de hoje. Então ele sai para a entrada do Luiz Miguel, que é um jogador liberado pela direita. Não tem nada a ver, mas posição por posição, até que o Marcelo Fernandes encontrou aí uma fórmula razoável para substituir o Emerson. Então o Guarani vai se ajeitar ali atrás, tem a cobrança de um escanteio agora, né? Vamos colocar mais um na conta do Guarani. E lá vem bola para a área do CSA, Anderson. E lá vem bola, Diego Torres está lá para colocar a bola para dentro da grande área do CSA, de pé na canhota, está autorizado, bate para dentro da grande área, sobe de cabeça, tira ali. Amarelo. Amarelou para quem? Amarelou para a camisa número 10,
o jogador Brian da equipe do CSA, informando Óticas Ferrari. Então mais um amarelinho para a equipe do CSA, dessa vez o Brian. Tá aí, mais um amarelinho no jogo. A equipe do Guarani tem um lateral. Já bateu o Luiz Miguel lá na frente, tá buscando o jogador que é o Bruno Santos, o Betão. Se estica todo, coloca a bola em lateral, lateral para a equipe do Guarani. 34 minutos, estamos chegando a 35 daqui a pouquinho. No Brinco de Ouro é a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá 1-0 pro Guarani. E vem trabalhando a equipe do CSA, bola com o Luciano Naninho, toca com o Camacho no círculo central, ultrapassa a linha que divide o gramado, vem descendo o CSA, ele toca aqui na canhota pro Roberto, faz o domínio, tocou a bola pro Marcelinho, tocando mais atrás pra ninguém, tava lá o Natan. Sai jogando com o Cauã Jesus, ficou caído. O jogador do Guarani, o Cicinho. Dentro da grande área tá caído o jogador do Bugrino. E a equipe do CSA trabalhando no setor defensivo, a bola com o Camacho. O Camacho joga na frente com o Luciano Naninho, levantando ali na dificuldade o Cicinho. Vem descendo no setor canhoto o Roberto, toca com o Marcelinho. A equipe do CSA faz o cruzamento, o Marcelinho pra dentro da grande área. O Guilherme Cachoeira tocando de cabeça. E furou a bola ali o Luiz Miguel, a bola saiu em escanteio para a equipe do CSA, André Luiz. É o último toque do jogador do Guarani, o toque do camisa 23 do Bugre, é escanteio, lado direito, favorece a equipe do CSA. Malemar joga como ponta, agora vai jogar lá na defesa, faz isso aí. É, o Luiz Miguel deu uma pichotada ali mesmo. Guilherme Cachoeira de perna direita faz o lançamento para dentro da grande área. De soco tira o Andrei. A bola vai sobrando com o Diego Torres. Toca de cabeça. Se chegar o Cauã Jesus. Ele levou a melhor. Toca na frente. Vai saindo do gol Gabriel Félix. Vai esperar apenas sair a lateral para a equipe do CSA. Aplaudiu o jogador. O Cauã Jesus. A torcida aplaudiu, hein, André? Aplaudiu mesmo. E providencial ali. Acompanhou o goleiro do CSA, o goleiro Gabriel Félix, que como ele mesmo cobrou a lateral. O jogo segue, continua 1-0 para o Guarani. O Brian toca a bola com o Camacho, vem descendo a equipe do CSA pela meia esquerda, mais aqui na canhotinha, toca com o Roberto, passou o Marcelinho, ele faz o levantamento para dentro da grande área, subiu o Diego Souza, a bola sobra com o Ramon, chega na marcação, Diego Torres, a bola com o Guilherme Cachoeira, tentou fazer o cruzamento, bate no Luiz Miguel, sobra ainda com o Ramon mais atrás com o Brian faz o domínio, faz a finta, vem descendo a equipe do CSA, vai bater daí, chegando na marcação, Natan. Tira, sai jogando o Guarani com o Bruno Santos. Bruno Santos ali faz o domínio. Daqui a pouquinho o público e renda aqui no Brinco de Ouro. André Luiz passa pra gente daqui a pouquinho. Vem descendo lá pelo setor canhoto. Chegou o Luiz Miguel, faz a falta. Falta do Luiz Miguel em cima do Guilherme Cachoeira. Falta para a equipe do CSA. Estamos aí chegando a 37, já passamos de 37 minutinhos desse segundo tempo. Tá 1-0 pro Guarani. Vai vindo. Renda e público. Público pagante, público pagante total, 3.299 para uma renda de R$ 60.730. Confirmando a você o público total aqui no Brinco, esta tarde e noite, Guarani 1, CSA 0. 3.299 para uma renda de R$ 60.730, informando Conquistar Informática. E o CSA tentou chegar lá pelo lado direito, saiu a lateral, já bateu o Ramon, coloca ali com o Luciano Naninho, vem trabalhando pelo setor canhoto, passou na frente o jogador do Guarani ali, que é o Luiz Miguel, ele vai protegendo a bola, saiu a lateral para a equipe do Guarani lá do lado canhoto. 3.299 o público total, 60.730. A torcida do Guarani vai fazendo a festa aqui no Brinco de Ouro. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Nosso seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Anarim, Carreira, Guarulhos, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925, na Princesa do Oeste, 1165. Roberto Teixeira tá falando, vamos lá, Bugrão. O Ricardo Mendonça, alô, amigos da Grigo, olha eu aqui, ouvinte número 1, parabéns pela transmissão, vamos, Bugrão. Tá falando o Ricardo Mendonça aqui na nossa transmissão, legal demais, todos vocês concorrendo a um boné da Rádio Grigo. Sai jogando a equipe do CSA, bola com o Camacho, no círculo central já abriu o Brian, recebe a equipe do CSA pelo lado canhoto, ele faz o lançamento pro Roberto Cicinho, no carrinho, coloca a bola pra fora, já bateu o Roberto pra dentro da grande área, quem tava na bola ali era o Igor Bahia, tira ó, o Diego Silva,
dá o chutão na bola, vai sobrando tranquilamente. O Gabriel Félix esperou a bola sair, já bate o lateral pro jogador o Brian. Olha onde veio receber o número 10 da equipe do CSA. Ele pede pra galera entrar pra dentro da grande área, faz o lançamento, tava buscando o Igor Bahia, sobe de cabeça o Diogo Silva. A bola com o Diogo Torres toca mais atrás com o Giovani vai trabalhando do lado direito com o Rafael, toca com o Cicinho, vem a marcação do Marcelinho em cima dele, ele joga na frente com o Cauã Jesus, falta do Roberto em cima do Cauã Jesus, né, André Luiz? Isso mesmo, falta do Roberto em cima do Cauã Jesus. Vamos ver aí que o árbitro vai marcar. Ele vai marcar a bola no chão, é isso mesmo. Lance favorável ao Guarani, lado direito, Cicinho cobra, continua 1-0 Bugre, vence no banco. Wagner. Panorama idêntico da partida contra o Itabaiana. O Guarani vencia por 2-0. O Itabaiana encostou, fez 2-1. O Guarani terminou o jogo no sufoco. Se tem um pouquinho mais de tempo, Itabaiana empata aquele jogo. As alterações feitas trouxeram o CSA de novo para o jogo. Está em cima do Guarani, posse de bola para o time de Maceió. Bola cruzada na área. Tá certo que está consagrando a dupla de zaga, os laterais. Mas tá perigoso o jogo. Estamos aí com 40 minutos, né, Anderson? Já passamos de 40 minutos e meio. Mesma situação da partida contra o Itabaiana, eu repito. Então o Guarani precisa tomar muito cuidado, porque um gol do CSA vai ser uma ducha de água fria nessa sequência positiva de jogos do Guarani. E vem o CSA aqui pelo lado canhoto, a bola com o Marcão, joga com o Luciano Naninho, recua com o Betão no círculo central. O zagueirão faz o domínio, vai virando lá pro lado direito com o Ramon. Ramon mais à frente, vem descendo a equipe do CSA, bola com o Brian. Brian com o Ramon, Ramon com o Brian, Brian faz o domínio, o Guarani vai se defendendo, fecha-se todo no campo defensivo. O Ramon lá do lado direito toca com o Guilherme Cachoeira, chega! O Alisson coloca a bola pra fora, em lateral para o CSA. Vai o Ramon, já bate, tem pressa, mais atrás ali na linha que divide o gramado com o Betão. Ele vai virando lá do lado direito pra canhota ali no círculo central. Agora tá o jogador que é o Marcão, faz o domínio, devolve a bola com o Betão. A equipe do CSA vem descendo, a equipe do Guarani vai se fechando no setor defensivo. Ele joga na frente, a bola era com o jogador ali, que era o Brian. Chegou a zaga do Guarani, tirou, tem jogador do Guarani caído, vem descendo o Camacho, toca do ladinho com o Brian, a equipe do CSA joga ali do lado direito com o Ramon, vem a marcação do Luiz Miguel, ele toca na frente com o Brian, chega! Na marcação colocou para fora o jogador bugrino, que era o Giovani, lateral para a equipe do CSA, e tem jogador do Guarani caído ali, André. Tem jogador do Guarani caído ali pelo lado esquerdo. Diego que tá lá. É o Diego Torres, Diego né? Torres, é ele mesmo. Que tá lá do lado direito defensivo do Guarani. Nesse momento sendo atendido pelo departamento médico. Continua 1-0 para o CSA e o Diego, aliás, 1-0 para o Guarani, e o Diego Torres está aí realmente exausto, né? Correu muito no jogo. Informando, Conquistar Informática. Pode ter corrido muito, mas não foi o protagonista do jogo hoje não. Ele foi contratado para isso, mas hoje ficou devendo. A bola passou diversas vezes pelo pé dele, mas pouca coisa boa saiu. Em todo caso, como é um jogador de talento, um jogador talentoso, pode ser que numa jogada aí decida aí o segundo gol do Guarani. Tudo pode acontecer. E o Guarani tenta sair jogando aqui pelo setor direito, a bola com o Natan, toca de cabeça, chegou na marcação o Betão. É o Camacho. Rouba a bola, recua com o Gabriel Félix, sai jogando com o Luciano Naninho. A equipe do CSA agora vai botando uma pressão em cima do Guarani. Vira lá pro lado direito com o Betão, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, faz o lançamento pro Igor Bahia, toca ali pro Marcelinho, invadiu a grande área, vai bater pro gol. A zaga do Guarani se fecha inteira, tira, Cicinho. Dá o chutão na bola. Agora o torcedor do Guarani vai ligando as lanternas do celular. O técnico do Guarani desesperado, dando sinal ali na área técnica. Vai jogando com o Brian. Brian tocou nos pés do jogador do Guarani, que sai jogando agora com o Giovani. Giovani já toca do lado canhoto, vem descendo o Guarani. Vai fazer o lançamento para dentro da grande área. Buscou Bruno Santos. Fez o toque nos braços do Gabriel Félix. Saiu jogando errado agora. Perde uma grande chance o Guarani, hein, o André? E o Bruno Santos perdeu um gol feito, mas feito. Na bola alçada ele perdeu
tempo de bola com essa perna direita. O Gabriel Félix fez a defesa, quis sair rápido, acabou mandando pela lateral. Lateral para o Guarani, finalzinho de jogo do Brinco, o Bugre vence 1-0. Faz a festa o torcedor bugrino aqui no Brinco de Ouro. Faz a festa o torcedor bugrino. Levanta os seus celulares com as lanternas ligadas. Tá ali o Bruno Santos incentivando a galera, o Giovani também, o Cauã Jesus. É falta pro Guarani lado direito. Vai vir bola na área? Não, acho que nem vai fazer o levantamento. Estamos aí chegando a 45 minutos desse segundo tempo. Tá 1-0 pro Guarani. O Guarani vai conseguindo mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. É falta, tá o Cauã Jesus e tá o Giovani. Giovani toca curtinho com o Cauã Jesus, devolve a bola com o Giovani, ele faz a finta, toca a bola com o Cicinho, Cicinho vai bater daí não, ele vira na direita pra canhota, quem recebeu e fez o domínio é o jogador bugrino, que é o Natan. Natan toca com o Cicinho, Cicinho mais atrás com o Rafael, Rafael vai trabalhando a equipe do Guarani pelo lado direito, Cauã Jesus toca com o Cicinho, Cicinho ameaçou fazer a devolução, faz a finta, o Luciano Naninho fez a carga e fez a falta em cima do Cicinho, André. Mais 6. 6 minutos. É muita alteração, né? Muita bola parada, muito jogo truncado. Então 6 minutos tá de bom tamanho. Agora veja só, hein? Fazer um comentário aí com relação ao Diogo Torres, que não foi brilhante no jogo de hoje. E poderia aparecer numa jogada, o técnico agiu corretamente em mantê-lo no jogo. Essa última jogada aí que ele colocou praticamente nos pés do Brunão para fazer o gol. O Brunão não teve capacidade, controle de bola para fazer o segundo gol, mas o lançamento do Diego foi para ele completar e fazer o segundo e não fez. É falta pro Guarani, na meia direita partiu, Cauã Jesus bateu, explode na barreira. Igor Bahia tira a bola, sobra com o Marcelinho, vem a marcação do Giovani, Giovani fez a falta, falta no setor defensivo para o CSA fazer a cobrança. Tem pressa, bateu Camacho, bateu pra ninguém, né Camacho? Ele tentou acertar o jogador do Guarani, a bola vai sobrando tranquilamente lá pro goleirão, o Andrei. Vamos até 51 minutos desse segundo tempo. Já estamos com 46 minutos e meio. O Guarani vai vencendo. Tá 1-0 pro Guarani. Bateu a bola na frente, tira Roberto de cabeça, sobe ali também o Natan. Ele tenta tocar na frente o Betão. De pé na direita, dá um chutão na frente. Chega o Igor Bahia, vai dividindo com o Natan. Rapaz, subiu 2 jogadores do Guarani. O Luiz Miguel e o Alisson. Toca na frente, faz o domínio, o Cauã Jesus recupera a posse de bola, o Camacho. E agora o Roberto entregou nos pés do Bruno Santos. Bruno Santos com... Opa! Falta do Roberto em cima do Cauã Jesus, o André Luiz. É bem marcada a falta, hein? A devolução da tabelinha, o jogador do CSA impediu que a bola chegasse no jogador do Guarani. Bola parada, olha a falta cobrada. E a torcida do Guarani tá fazendo a festa aqui no Brinco de Ouro. Bola jogada com o jogador bugrino, com ali o Giovani. Giovani toca com o Cauã Jesus, a marcação do Marcelinho em cima dele. Mais atrás toca com o Cicinho. Opa! O Marcelinho deu uma chegada mais firme no Cauã Jesus. A torcida pede amarelo, Wagner Ferreira. É verdade. Ele não visou a bola, deu um pontapé no jogador do Guarani. Ficou barato. É o árbitro só na conversa. Falta para o Guarani fazer a cobrança aqui pelo lado direito, campo de ataque. Bate o Giovani do ladinho pro Cauã Jesus, tentou passar em cima do Marcelinho. E o Giovani levou a melhor, vai levando na linha de fundo a marcação do Roberto. Chega o Marcelinho também agora na marcação. Uma jogadaça do Giovani, faz a falta o jogador Roberto. A famosa canetinha. O Giovani meteu uma gaia em cima do jogador da equipe do CSA que fez a falta. Mais uma falta pelo lado direito. Tá lá o Giovani, tá lá também o Cauã Jesus. 48 minutos e 16. Vamos até 51. Vai acabar saindo confusão ainda, hein? Rapaz, a bola saiu, é tiro de meta, já bateu, tem pressa. O goleirão Gabriel Félix sai jogando com o Betão de perna direita, faz o lançamento, tá buscando o Guilherme Cachoeira. Alisson de cabeça. Toca com o Luiz Miguel, complementa de cabeça, a bola sobra com o Diego Tois. Vem ali na marcação também o Bruno Santos, a bola sobra com o Diego Tois. Chega o Guilherme Cachoeira, bola com o Bruno Santos. É o famoso, meu pai falava, o famoso pega pra capar ali agora. Vários jogadores, mas se deu bem o Guarani. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani lá no setor canhoto. André Luiz está indo lá para a zona mista. Daqui a pouco vai ouvir a palavra dos jogadores do Guarani que vai vencendo nessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tem lateral para bater o Guarani.
Já bateu na frente pra ninguém. Vai sobrando tranquilamente com o Marcão. Marcão faz o domínio, encostou para receber o Brian. Brian trabalhando ali no campo intermediário defensivo. A equipe do CSA tenta sair jogando. Ele pede a aproximação do Marcelinho. Marcelinho se movimentou, recebeu, faz o break, pisa na bola, toca com o Luciano Naninho, joga com o Camacho no círculo central, vai virando lá para a direita. Quem recebeu foi o Ramon. Ramon, ele pega ali, faz a finta, toca com o Betão mais à frente. O Betão toca na frente com o Guilherme Cachoeira. Guilherme Cachoeira vai fazendo o domínio. Chega a marcação do Diego Torres, joga na frente, a bola saiu. Lateral para a equipe do CSA. Lateral para o CSA, 49 minutos e 45. A bola vai saindo, saiu. Lateral para o Guarani. Pode. Bom, vamos ver se a gente... o André Luiz tá lá, já na zona mista. Torcedor bugrino fazendo a festa, já passamos de 50. É a última volta do reloginho. O Guarani vai conseguindo mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. No outro jogo de hoje à noite, 3-0 pro Londrina, lá jogando em Pernambuco, hein? E aqui 1-0 pro Guarani, que vem descendo o CSA no campo de ataque, sobe de cabeça o Alisson, tira. Chega ali o Ramon toca na bola, vai sobrando no círculo central com o Roberto, já passamos de 50 minutos e meio. Vai subir o reloginho pela última vez. Vem descendo o CSA com o Betão. Betão vem descendo, tem liberdade, toca na frente com o Luciano Naninho, devolve a bola com o Camacho, Camacho com o Luciano Naninho, pegou mal na bola. Saiu em tiro de meta para o Andrei fazer a cobrança. Já estamos com 51 minutos. Já estamos nos 6 minutos de acréscimos que o árbitro assinalou. É cobrar o tiro de meta o Andrei e o árbitro apitar no final dessa partida. Mais uma vitória para o Guarani no Brinco de Ouro. Faz a cobrança o Andrei, bate na frente, vai sobrando tranquilamente com o Roberto, toca de cabeça, a equipe do CSA ainda tenta gastar os seus últimos cartuchos, tira o Natan, a bola sobra com o Giovani, Giovani faz a finta, toca com o Diego Torres, toca a bola com o Giovani lá no setor canhoto, tá sozinho lá o Giovani, ele vai segurando, a bola chega na marcação, Luciano Naninho, chega também o Ramon, recupera a posse de bola, sai jogando com o Betão, o árbitro tá olhando o seu cronômetro, sai jogando com o Luciano Naninho, a bola vai chegando com o Bruno Santos, quando ergue o braço, aponta o centro do gramado e põe final de jogo no Brinco de Ouro, vitória do Guarani. Bruno Santos, aos 29 do primeiro tempo, colocou a bola pro fundo do gol e põe o número final dessa partida, 1 para o Guarani, 0 para a equipe do CSA. Mais uma vitória da equipe bugrina, Wagner Ferreira. O que vale é realmente isso, né? Os 3 pontos conquistados, fez a lição de casa, mas passou sufoco, né? Vamos dizer, não, tá cornetando, mas não é isso. Guarani já contra a Itabaiana, aconteceu a mesma coisa. Vencendo por 2-0, tomou um gol da Itabaiana e tomou sufoco no final. É que o CSA, embora tenha uma campanha melhor que a do Guarani, melhor colocado, mas é time limitado. Hoje provou isso aqui. Agora, o Guarani fez um gol acidental. Foi construída a jogada pela direita, é claro, o cruzamento do Cicinho e embaixo do gol ali o centroavante fez a parte dele. Mas a defesa do Guarani notou com muita bravura, né, no jogo de hoje. Foi um responsável pela manutenção do placar, porque no segundo tempo, com as alterações, o CSA veio para cima e criou uma série de oportunidades. Só não fez o gol porque, eu repito, é um time limitado e eu nem sei como é que está nessa posição acima do Guarani. Mesmo com a derrota, continua à frente do Guarani na pontuação. Mas valeu pela 5ª vitória consecutiva sem derrota. E é isso que dá ânimo aí pro Guarani na sequência do campeonato. Tá aí, torcedor aplaudindo os jogadores do Guarani. É como eu disse, vontade não faltou. E, querendo ou não, mais 3 pontos para a equipe bugrina. Vamos ver se a gente consegue colocar o André Luiz na linha. Aí, fala ao vivo o André Luiz. Aí, tá escutando aí, André? Anderson,
Tá no ar? Tá no ar, André. Tá no ar. Fica à vontade aí. A prioridade é sua aí na zona mista, André. Anderson. Pode continuar, André. Estamos escutando. Vamos ver. Ele não nos ouve, mas eu vou fazer ele nos ouvir agora. André Luiz, agora tá ouvindo, André? Agora sim, ouvindo os jogadores do Guarani saindo por aqui, eu confirmo o placar final de jogo, Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani acabou vencendo o CSA por 1-0, gol de Bruno Santos ao 29 da primeira etapa. Por aqui, Cicinho. G8, qual tem a importância de mais resultado positivo no Brinco? A gente tem que fazer isso, tem que pegar uma equipe difícil, uma equipe que está lá no G8%, uma equipe bem treinada, sem a dificuldade que a gente enfrentou, uma equipe forte, justamente. Mas entendeu? Nossa time trabalhando no dia a dia, gastando responsabilidades. E aí a consagração dele, conseguimos entender o resultado, para dar confiança, para a gente conseguir descendo e conseguir dar no G8, que é o mais importante da classificação. Obrigado. Cicinho, o que significa para vocês essa vitória hoje? Agora o embalo que o Guarani tem entra, teoricamente, no G8 e para a partida diante de expectativa. O jogo importante, está de todo mundo de parabéns pela vitória. Conseguimos 3 vitórias seguidas, que manter o pé no chão, o físico está jogando a vitória, que o time luta, o time corre, o time é guerreiro. Além da qualidade que tem, por isso que a gente está. Hoje tivemos uma chance, enquanto fazer o gol, então está todo mundo de parabéns pelo jogo, pela vitória, e que Deus continue nos abençoando. Tá aí, Cicinho, lateral do Guarani, passando pelo Web Rádio Gringo. Positivo. Vamos ouvir o Alan Santos. Para agregar, e a gente veste a camisa do Guarani, cara, o maior de Campinas, então a gente tem que entrar para vencer todos os jogos. E esse é o espírito, com muita humildade, a gente vai até o final para conquistar nosso objetivo. Agora, o Bruno. Só os jogadores do Guarani aqui? 3 gols em 2 partidas, já se torna um dos artilheiros do Guarani na temporada. Qual que é o sentimento de 2 jogos ajudaram o Guarani a sair da situação que estava vivendo e agora entrar no G8? Cara, como eu falei, cara, primeiramente é o mais glorioso nome de Deus. Terceiro de Deus. Nada disso teria acontecido. Quero agradecer aos meus companheiros também, porque eles foram muito importantes. Desde a minha chegada, todos me receberam bem. Eu vou continuar trabalhando na semana, porque independente de eu estar fazendo um gol ou não, o importante mais é a vitória. Sabemos que se classificar é uma situação difícil. Sabemos da crescente que tivemos, agora é trabalhar na semana para continuar nesse mesmo ímpeto, porque semana que vem temos um jogo difícil. Bruno, o Guarani vive um outro momento totalmente diferente. Com certeza, cara. Com certeza. Eu acho que essas vitórias aí vai nos dando um up a mais e a gente tem que aproveitar isso da melhor maneira. Claro, também não podemos ter soberba, ter os pés no chão, como o professor Marcelo sempre fala pra gente, porque a competição é uma competição difícil. Como eu falei agora, é descansar, aproveitar o que tem para aproveitar aí, ver o que tem pra gente melhorar, porque semana que vem a gente tem um jogo muito difícil. Tá aí, Bruno Santos, que fez 3 gols pelo Guarani nos últimos jogos. Ele que é aclamado pela torcida, ele que está sendo muito homenageado pela torcida do Guarani. Mais ninguém aqui no tapete verde do Brinco. Eu confirmo o placar. Final de jogo, Brinco de Ouro da Princesa, com gol dele, que acabei de entrevistá-lo, Bruno Santos. O Guarani venceu o CSA de Alagoas por 1-0, meu caro Anderson Grigoleto. Sensacional, André Luiz. Valeu demais. Deixa eu aproveitar, se você tá na escuta ainda, André, rapidinho, para você tá se encaminhando aqui, mas pra gente adiantar nosso pós-jogo da Grigo, quem que você elege o craque da Grigo? Anderson. Quem que você elege o craque da Grigo no time do Guarani, o André? Eu acho que ele não nos ouve, mas tá bom demais. Tá sensacional, não tem problema nenhuma não, né? Alô, Anderson? Conseguiu. Fica tranquilo, André. Anderson. Tá ouvindo, André? Oi, estou ouvindo sim. Estamos aqui, saindo já do gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu confirmo o placar, final de jogo no Brincão de Ouro. O Guarani venceu o CSA por 1-0, com gol dele, Bruno Santos, que acabei de entrevistá-lo. E estou à disposição aqui, já saindo do gramado, subindo para a cabine, Anderson Grigoleto, na escuta. Beleza, André. Quem que você elege no time bugrino, o craque da Grigo hoje? Fica só.
é minha. O celular é como o Santos. A bateria acabou pelo celular mesmo. Não tem problema nenhum. Já fez lá as entrevistas, conversou com o Cicinho, conversou com o Bruno Santos. Legal demais, André. Valeu. Ô, Wagner Ferreira, eu tô tentando agora tirar aqui. Hoje tá osso o negócio aqui, viu? Tá o famoso de rosca aqui, mas tá legal. Vamos lá. Wagner Ferreira, essa vitória do Guarani, né? Então, pra você dar aquela essa resumida, daí depois, vamos fazer o contrário hoje. Você faz o resumo e depois a gente faz os votos. André, não vou. O André vai estar aqui na cabine conosco e participa do nosso quadro aqui, do pé mole, dos destaques da craque da Grego. Enquanto isso, vamos dizendo aí que o Guarani mereceu a vitória. 1-0, não há o que contestar. Uma jogada que foi construída pela direita, como foi destacado aqui, que o Guarani realmente pela formação do Marcelo Fernandes, com 3 zagueiros para liberar os alas. E de fato, principalmente o Emerson, né, pela esquerda, nem tanto o Cicinho pela direita. O Cicinho ficou muito preso, principalmente no segundo tempo, mas foi um leão para destruir, não tinha bola fácil para ele, foi para a dividida. Então, realmente, o Marcelo acertou nesse detalhe. Os 3 zagueiros para liberar os 2 laterais. E numa dessas jogadas do Cicinho, cruzamento e o gol do Brunão, que acabou sendo o gol da vitória do Guarani. Mas o Guarani permite que o adversário cresça. Não dá para entender. Jogando dentro de casa... Seria físico, Wagner? Também. Mas eu acho que é a qualidade técnica, né? Ele vai mexendo no time titular e os que entram não estão do mesmo nível. E hoje também o Diego Torres não esteve no melhor da sua possibilidade. Tá certo que tem potencial. Vejam que no final do jogo aqui, 1-0, o Guarani levando sufoco. O CSA em cima, tá certo, sem muita qualidade, mas tentando alguma coisa. E o Diego Torres fez um lançamento lá da esquerda pro miolo, na marca do pênalti ali. O Brunão não dominou a bola. Ele tentou bater de primeira, bateu em cima do goleiro. Seria o segundo gol do Guarani. Então é importante um jogador, mesmo não estando bem, sendo mantido no jogo. Eu acho, é o tal negócio, né? O craque a gente não tira do time, mesmo que não esteja bem. Pode decidir o jogo num lance, como aconteceu esse, que ele fez o lançamento pro Brunão, quase saiu o segundo gol. Mas agora ele deu muito mole, né? Deu muito mole, deixou o CSA crescer. O técnico Igor Magalhães fez algumas alterações, mexeu do meio campo para frente, mexeu na lateral esquerda, inclusive. Tratou de colocar o Marcelinho, o Igor, tratou o Naninho, colocou o Brian. Fez de tudo o técnico Igor Magalhães, tudo que estava ao alcance dele. E o CSA cresceu. Toque de bola, empurrou o Guarani para trás. E o Guarani acabou se destacando pela defesa, né? Os jogadores de defesa do Guarani suportaram essa pressão e não permitiram muita coisa assim diante da zaga da meta do Andrei, que por sinal foi uma boa presença também do Andrei. Quando a bola foi cruzada para a área, saiu para socar, escanteio saiu para dominar e a bola não chegou com tanto perigo até ele, porque a zaga esteve bem colocada. Então, é o tal negócio, a vitória é importantíssima, os 3 gols para a sacola, os 3 pontos, né, que levam o Guarani aí se não entrou no G8, vai entrar aí a qualquer momento, mesmo porque o Londrina venceu hoje a partida dele e deixou uma vaga aí para o Guarani participar aí se não entrou, vai entrar na próxima rodada dentro do G8, mas desde que mantenha uma regularidade, uma sequência. Essa sequência o Guarani vem mantendo. Vejam só, são 5 jogos sem perder e tomando apenas 1 gol em 5 partidas. Então vejam que ele fez 0-0 com o Floresta, fez 0-0 com o Figueirense aqui dentro de casa, fez 2-0 no Retrô, fez 2-1 na Itabaiana e hoje fez 1-0 no CSA. Tomou apenas 1 gol. Vou dizer, a campanha tá boa? Tá. Aumentou a produtividade, né? O rendimento do time realmente mudou o patamar com as contratações feitas. Mas não precisa correr esse risco que correu. É que o CSA, eu repito, né? Um time limitado, não chegou a oferecer grande perigo, mas teve posse de bola, empurrou o Guarani para trás, principalmente no segundo tempo, e todo mundo aí não vendo a hora de terminar o jogo, né? Porque o CSA ameaçando empatar a partida seria desastroso
Um time que vem mantendo aí uma sequência invicta e que vai agora para um jogo fora de casa, né? Agora ele tem um compromisso contra o Londrina. Londrina venceu hoje, né? Do Retrô, é isso? Tava 3-0. Vamos dar uma olhada aqui. O Londrina é 4-0. 4-0 lá no campo do Retrô. Londrina assume momentaneamente a liderança da Série C. Pois é, e é esse time que o Guarani vai pegar, então, se não me engano, no domingo. No domingo dia, às 4h30, é isso? A gente já olha agora aqui. Domingo, 16h30. 11ª rodada. É exatamente no dia 6 de julho, às 16h30. Então é esse aí, é o tal negócio. Agora é um leão por dia para matar e conseguir o objetivo, que é de pelo menos ficar entre os 8 para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Está no caminho certo, mas ainda precisa de alguns ajustes, talvez a chegada de mais alguém aí para reforçar o elenco, porque não precisava passar o sufoco que passou no final do jogo contra o Itabaiana e no final do jogo hoje contra o CSA. Tá aí, esse Wagner Ferreira fazendo análise dessa vitória do Guarani aqui no Brinco de Ouro, dessa vez 1-0 contra a equipe do CSA. Valeu, Maria Elisa Godoy Piton, valeu demais. E o ganhador hoje, o ganhador do nosso boné hoje, tô tentando ver aqui o sorteador, que até isso tá travando, viu? Tá aqui, ó, nosso ganhador, Mário Júnior. Mário Júnior ganhou, acho que ele já ganhou um, hein? Não ganhou não? Não foi? Mas ganhou o azul, né? Vai ganhar outro. Ganhar o branco agora. Já vou deixar até na sua mão, o Wagner. Mário Júnior, então o ganhador do boné da Rádio Grigo nessa jornada esportiva, nessa 10ª rodada no Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos lá então, Vagnão. Vamos começar aí a votar no craque da Grigo, no pé mole dessa partida. Começando pelo time do Guarani, o time vitorioso. Quem que você destaca, coloca como craque da Grigo nessa jornada esportiva? Bom, Bruno Santos fez a parte dele, né? Fez o gol. Acho que em 3 partidas, 3 gols, né? Ou 2. Foram 3 gols, né? 3 partidas, 3 gols. E fez a parte dele. Mas o meu voto não vai para ele, não. Vai para um jogador que se desdobrou em campo, né? Quando tirou a bola do adversário, tirou um lance de perigo na área, vibrou muito. No caso, o Natan. Vou ficar com o Natan, número 8 do Guarani, como craque grigo do jogo. Tá certinho. E na equipe do CSA, você viu alguém de destaque que mereça o craque da Grigo nessa partida de hoje, nessa derrota da equipe alagoana? Olha, a dupla de zaga, né? O Marcão e o Betão. Mais pro Marcão. Ele não é Marquinho e nem Betinho, né? O tamanho dos caras, né? Marcão e Betão. Fizeram a parte deles, né? Como zagueiro ali, limpando a área. E o Guarani só não teve maiores oportunidades porque teve dificuldades em passar aí por essa dupla. Vou ficar com o Marcão, o camisa 4 do CSA. Tá aí, Marcão, pelo lado da equipe do CSA. Eu vou colocar aqui já como os craques da Grigo hoje, ô Wagner Ferreira. Vou colocar aqui já como os craques da Grigo, então, o Natan, número 8 do Guarani, e também o Marcão, da equipe do CSA. Para eles, os aplausos desse timaço da Rádio Grigo. Aumentar os aplausos para eles aqui. Legal demais. Vamos lá. Agora o famoso pé mole. Na equipe do Guarani, você achou alguém que se destacou negativamente nessa vitória hoje do Guarani, ou Wagner? Achei, sim. Achou. E o Marcelo Fernandes também achou. Estava vendo o posicionamento do Kelvin, e sugeria já no meio do primeiro tempo que ele ficasse pelo vestiário e que o Guarani entrasse com o Mirandinha. Realmente ele tirou o Kelvin, mas não veio com o Mirandinha, né? Veio com o Alisson. Então, para mim, já fica claro que o pé mole será o Kelvin. Tá aí. O Kelvin chegou, André Luiz, aqui na cabine. André, vou perguntar para você também. Achei que você não ia chegar tão já. Nós elegemos o craque da Grigo, mas o seu voto é importantíssimo. No lado bugrino, quem que você elege o craque da Grigo hoje? O Wagner Ferreira elegeu, ele falou mencionou o Bruno Santos, o autor do gol, mas ele deu voto pro Natan. E você, André? O melhor em campo, Natan? Isso. Natan também ficou com ele. E pra mim, o outro quadro é o... Na equipe do CSA, o Wagner Ferreira elegeu o Marcão, zagueirão. E você?
Olha, eu gostei também do Marcão, mas eu acho que quem foi um guarda-roupa ali na zaga, eu fico com o Betão. Com o Betão, sim. Exatamente, ele mencionou os dois homens da zaga, mas tá aí. Então não erramos, apenas o Betão que acrescentou aí, né, como craque da Grigo. E como pé mole, o Wagner Ferreira na equipe bugrina elegeu o Kelvin, né, que foi até aí substituído pelo técnico Marcelo Fernandes. E na sua opinião, aquele que destoou hoje negativamente? Ficou com o relator, o Kelvin realmente não disse que veio, principalmente no início da partida, né? O esquema armado pelo técnico Marcelo Fernandes. O Kelvin deixou muito a desejar, poderia até ter sido expulso, por pouco não foi expulso no primeiro tempo. Exatamente. E a substituição foi merecida para mim. Kelvin, ele que é o... Como é que é, Grigo? O pé mole da Grigo. O pé mole. Pé mole. Esse pé mole para quem, né, ainda não escutou a história, nós fazíamos as transmissões lá no início da Rádio Grigo, e numa das transmissões, na hora de falar o jogador que estava destoando no jogo, negativamente, o cara que estava pipocando, o Giovani, que fazia parte da transmissão, ele falou o pé mole da partida. E o pé mole pegou. E aí nós vamos com esse pé mole até hoje. Então, é o pé mole até, o pé mole da Grigo. O André está acostumado com quem manchou a tela. Quem manchou a tela. Ô Anderson, eu diria que, já que é época junina, festa de São João, aliás, amanhã é festa de São Pedro e São Paulo, né? Segunda-feira. Dia 29, ou amanhã ou é segunda-feira. Amanhã. Dia 29, dia de São Pedro. Festa de dia São de Pedro comer nhoque, viu? Então eu diria que em homenagem ao mês de junho, muitas festas juninas, ele é o pé Maria Mole de hoje. E no time do CSA, já aproveitando, André, você consegue aí eleger um pé mole, um cara que não deu bom hoje na equipe alagoana? Olha, na equipe do CSA, vários jogadores, na minha opinião, não foram bens, mas para mim, quem realmente foi o pé mole que acabou sendo aí substituído no segundo tempo pelo Igor Baí. Então, o Thiago Marques. Não, corre